para todo produto existe um comprador. Não existe, Mário, nada no mundo que você não consiga vender. Você só tem que saber quem é a pessoa certa. Essa é boa, gostei. Não existe algo que você não consiga vender. Eu acho que vocês estão ouvindo a gente que tem um e-commerce próprio, que começou a desacreditar do seu e-commerce, porque 80% da venda do e-commerce hoje, Paulinho, vem dos marketplaces. Então imagina, a cada 100 coisas vendidas, 80 foram em marketplace. Então assim, realmente, se você tem princípios inegociáveis, eu não vou aceitar no meu time pessoas que não tenham esses princípios. Pronto, criou uma cultura tão forte que você fica realmente confiante de poder sair e sabe que o resultado vai ser entregue. Olá, bem-vindos ao Ecom Lovers Podcast. Eu sou a Clarissa Guimarães e hoje esse episódio está imperdível. Certo? Quem vocês acham que tá aqui, hein? Quem que vocês acham? Hoje é sobre marketing. Se você já viu algum vídeo do Yudi por aí, algum vídeo de alguns famosos fazendo algumas coisas legais, tô falando de vídeo bem produzido, gente. Tô falando desses videozinhos mais ou menos meia boca, não. O cara saca de marketing demais, né? E tem uma agência e vai falar sobre marketing para e-commerce, marketing e empreendedorismo em família, marketing para o seu negócio como um todo, como... Enfim, se eu falar, eu vou estar falando no lugar dele, ele fala muito melhor do que eu. A gente tá aqui hoje com o Paulo Camargo, da Absolute SBO. É isso mesmo, Mário. Caramba, muito bom. Salve de palmas pra ele aí. Paulinho, obrigado. Bem-vindo, viu, Paulinho? Imagina, um prazer te Obrigado receber. demais. Muito bom. Obrigado vocês pelo convite. Eu vi a Ecom Lovers nascendo, né? Verdade. Sim. Então é muito prazeroso a gente poder estar junto aqui com vocês e dividir um pouco de conhecimento que a gente já compartilha, né, Mário? Você é um cara que entende muito do mercado de e-commerce, a gente já teve muita troca de conhecimento e para mim é uma honra e também tá conhecendo agora a Clarissa. Sim, eu sou a parte de pessoas, né? E eu quero, com certeza você tem muita troca nesse sentido, né? E a gente quero saber aí como que você faz na agência. Mas primeiro, Paulo, fala um pouco de você, como que surgiu aí a Absolute, como que você começou a sua trajetória? O que é o SBO? O pessoal te conhecer, né? O que é esse SBO, Absolute? Eu até me segurei um pouco, porque eu conheço algumas coisas do Paulo, e eu falei, deixa eu falar como é que eu falo sem falar e entregar ele direto. Sem dar spoiler, né? Mas vamos lá, conta aí pra nós. Até tem uma novidade que você ainda não tá por dentro, Mário. Nossa. A gente toda hora tem novidade. A gente fez o rebrand da marca Ótimo. no final de 23 e agora a gente fez a transição da comunicação, né? A Absolute SBO, ela passou a ser Absolute Agência de Marketing. Então, hoje a gente saiu de um único modelo de negócio e a gente pulverizou para vários modelos de negócios, mas sempre atendendo empresários. Então, Muito o meu bom. público final é o empresário que busca posicionar no digital, a empresa que busca vender mais, alavancar os seus resultados com o marketing. Ou seja, vai fazer Muito bom. e-commerce, ou seja, transacionar no digital, mesmo que ele tenha coisas físicas que você vai atender também, obviamente. Mas o teu foco é fazer o digital desse cara explodir. Meu foco é dar visibilidade para a empresa que busca visibilidade para o seu público no digital. Perfeito. Então, vocês conectam talentos com empresas. Eu sou o LX, né? O LX, não pode nem falar marca aqui, mas eu vou falar. Pode falar. Conecto vendedores com compradores. Só que com uma diferença, eu faço o posicionamento desses vendedores para se tornar interessantes para os compradores. Perfeito. E eu falo que a gente nada mais potencializa do que o cliente já tem um resultado no offline. Né? Hoje nós temos grandes empresas que estão acordando agora para o digital. Então, Um pouco atrasados. exato. Principalmente na parte do e-commerce. Sim. Então, eu tenho casos aí de clientes que achavam que o e-commerce não era para eles. O que eu mais escuto é, não, o digital não é para mim. Passa 1, 2 anos, o cara vem bater na minha porta e fala assim, Paulo, eu preciso fortalecer porque minha empresa estagnou. Na urgência, né? Na urgência. Pra ontem, né? Pra ontem. E eu brinquei aqui com o negócio do Yudi aí, porque você é um dos caras que cuida aí de alguns projetos que o Yudi faz na internet, ou talvez de todos os digitais praticamente dele, né? Nessa caminhada, nessa jornada nossa aí que mistura como amigo, irmão, profissional, eu falo que assim, a gente tem conexões que são Deus que coloca com a gente, né? Verdade. Eu tenho uma frase comigo que é,
seja amigo de Deus, que ele vai te apresentar os amigos dele. Muito Então, bom. o Yudi, ele é um amigo de Deus que Deus me apresentou. A gente já Legal. trabalhou junto com grandes marcas, entre elas a Magalu. A gente está agora num grande projeto que envolve a Sakura Shoyu, Sim. um dos sócios da Sakura. Nós passamos a atender agora a Hello Kitty Brasil com os restaurantes do Itiasa. Que legal. Então, são grandes projetos que, quando envolve a imagem dele, ele não pensa duas vezes em ter a segurança numa boa comunicação, uma comunicação assertiva que ele busca em nós. Perfeito. E essa foi uma porta que o Yudi, ele abriu portas para a gente estar estabelecido em Alphaville, onde a gente está hoje. A gente está migrando agora a agência, abrindo mercados fora do Brasil. Então, vem muita olha, quanta novidade por aí. novidade, coisa boa. A gente muito iniciou bom. agora o primeiro cliente nosso na Angola. Você ficou um mês sem falar com o Paulinho. Nossa! 5 horas de conversa Que para poder delícia, atualizar as que coisas. ótimo. E agora, com a mudança dele para o Japão, é apenas um dos mercados fora do Brasil que a gente está abrindo. Que legal, hein? Então, esse eu já estou dando um spoiler aí para a tua audiência. Aí. E como é que começou essa loucura toda aí? Começou num desafio, né? Um desafio que ele tinha de achar uma agência que conseguiria tocar as coisas dele com a cabeça dele. Que é Porque muito rápido também. O Yudi, ele tem um grande desafio que ele, além de ser artista, ele foi moldado para o maior comunicador hoje da televisão. Eu falo nem televisão brasileira. Televisão mundial, que é o Silvio Santos. Em É uma memória, lenda. né? É uma verdade. lenda. E esse viés dele, que ele foi formado de comunicador, ele também foi formado por grandes diretores de audiovisual. E, automaticamente, grandes comunicadores, marqueteiros, né? Então, o Yudi, ele tinha agências muito boas que atendia ele na parte de qualidade do audiovisual, só que se perdia na parte da essência e do ritmo dele. Porque ele é um workaholic. Isso ninguém sabe, mas eu tô revelando aqui. Ele é um cara que ele não tem tempo ruim para trabalhar. Sim. A gente foi para Portugal agora, Mário. A gente dormiu coisa de 3 a 4 horas por noite. Eu falei, bom, a gente vai viajar, tal, no útil ao agradável, mas pelo contrário, como tinha o fuso horário, a gente acabava estando 4 horas na frente lá fora. Então, o meu pessoal tem o costume de trabalhar até 8, 9 horas da noite, que lá era 11, meia-noite, 1 hora da manhã. E 6 horas da manhã já estava agendado para o motorista passar a pegar a gente para ir fazer o que tinha que fazer em Portugal. Nossa. Então, era uma rotina bem corrida. E ele olhou e falou assim, eu nunca imaginei que você tinha uma rotina assim também. Porque ele já tinha, né? Porque ele já normal. tinha. Então, acabou associando muita coisa com semelhança, propósito, princípios, valores. Perfeito. E é uma amizade mesmo que eu falo que é amizade de famílias. Eu tenho um carinho pela mãe dele, que eu chamo de tia. Que legal. Então, a gente tem muito essa troca mesmo. E aí toda a comunicação digital, hoje marketing, vocês que... A gente faz muita coisa com o Yudi. Ele tem esse viés artístico, então agora ele tá com um vlog que ele mesmo capta. Só que de vez em quando a gente acaba editando para ele e já tem até o viés da edição dele. Mas Já quando conhece, né? envolve terceiros, outras marcas, empresas, aí que envolve agência de marketing, a gente entra no jogo aí para fazer o que a gente sabe. Muito bom. E como que começou a Absolute? Porque até chegar o Yudi teve uma história grande aí. Eu sei que ele começou aonde você também teve lá seu passadinho alegre e, vamos dizer assim, de orgulho, né? Do televendas, Call telemarketing. center. Eu comecei no Telecom, comecei na Vivo. Eu também trabalhei na Ela também. Vivo. Comecei na Que Vivo. legal. Comecei na Vivo. Na verdade, era telefônica, né? Acho que... Eu vim da própria Vivo, da que era a própria Vivo. Telesp, né? Telesp, Teve a isso. migração. A A Telefônica Telefônica, foi depois, no né? momento, ela comprou a Vivo e prevaleceu o nome da Vivo. Eu acho que o Dal Sim. foi da Telesp também na época, né? Ou não? Já era telefone, Não, enfim. já era Viva. Enfim, faz muito tempo, eu não me É que lembro, você passou gente. pela Claro também, né? Telefone. Depois que você entra nesse Eu meio, passei pela Vivo, pela Claro, pela TIM, só não pela passei Oi. pela TIM e nem pela Oi, mas as Você- outras. Inclusive na Área TIM de eu vendas conheci o forte, Dema né? Oliveira. Ah, você conheceu. Conheci Dema o na Dema na própria TIM. Dema já veio aqui. Depois você assiste o episódio do Dema, foi muito legal. Muito bom. É um dos caras, assim, Gente, você vê como na área as- empresarial que eu mais tenho admiração. Sim, Tratando-se de expansão empresarial, tá? sim. Sim, sim. É Não, um cara que ele é quer falar de referência. expansão, Eu quer expandir sua acompanhei empresa, ele é isso. expandindo a TIM e acompanhei o que ele fez da Samsung no Brasil. Muito bom. É, o nosso episódio com ele foi sobre expansão. Então, você quer expandir sua empresa,
Assiste Dema aí. Oliveira. Tá aí, ó, muito de graça bom. pra você ver. Verdade. Mas aí você trabalhou, então, vendas, tava na veia, não tem como. Tava na veia. Eu Ok. comecei na área de vendas aos 14 anos. E eu tava no Telecom, com 19 anos eu já tava gerenciando uma equipe de vendas, de plano empresarial porta a porta. No. Então era celular Super para a fácil. empresa, né? E nesse movimento eu comecei a entender como que eu ia conseguir multiplicar e expandir os meus resultados. E eu fui estudar o que era o marketing digital. Na época, isso em 2011, Mário, ninguém falava o que era gerar não lead é. pela internet. Sim. Tinha alguns elefantes brancos fazendo isso, e olha lá. Exatamente. E quem tinha, ele Não fazia isso revelava. para vender o lead. Ninguém revelava Então ele isso. vendia o lead. E acontecia muito de eu comprar um lead que mais 5, 6 vendedores já tinham comprado. Eu falei, não, esse negócio tá Vou errado. fazer o meu. Aí a justificativa sempre era, não, porque a pessoa abriu mais de um lead. Eu conheço hoje como acontece esse Sim. negócio, né? Então eu fui estudar o que era o marketing digital, o que era o tráfego pago, e eu iniciei a minha operação da Absolute para atender o meu próprio interesse. Ali iniciava uma urgência. Nossa. Então, a agência, que na verdade veio a nascer posteriormente, Sim. era gerida por mim. Eu estudei o que era tráfego pago, um criativo, o como trazer atenção. Na época não tinha acesso como tem hoje, que se fala muito método AIDA, o CTA. Você vai no YouTube, você faz um curso inteiro em um dia. Exatamente, exatamente. Então, foi ali onde nasceu tudo. E eu comecei a fomentar isso dentro do meu mercado. Ocorreu que em 3, 4 meses a minha equipe estava vendendo que 7 equipes vendiam juntas. E aí o meu coordenador me chamou para entender o que eu estava fazendo no digital e tudo mais. Você tinha um, como é que chama? Galho, como é que chama? Ilha, como é que é o nome? Quando tem aquela galera toda que tá embaixo de você, que fica na negação? Não, eu não tinha ainda essa área de SDR. Eu digo no televenda, você já cuidava de uma galera ainda? Não tinha uma telemarketing, ilha de não atendimento? tinha. É que tem um nome, não tem? Que vocês dão quando é um corredor assim de um monte de gente que fica, que você cuida daquele corredor inteiro. ilha mesmo. É a ilha de atendimento, mas a minha área não era área interna, eu era externo. Então eu pegava ali 6, 7 vendedores, a gente combinava de se encontrar, por exemplo, na Praça da Sé e fazia um arrastão, né, que a gente chamava que era bater de porta em porta nas empresas da região. Então, Brás, Bom Retiro, toda essa região, Cajamar, então a gente ia até o local, se encontrava lá num comércio, numa padaria, num café e saía batendo de porta em porta. E quando veio se instalar, né, de chave, eu falei, não, eu tô indo atrás das pessoas, eu tô treinando muito as minhas quebras de objeções, mas eu tô tomando muito não. Muito não. A conversão era muito baixa pra você, né? Mário, você imagina você andar numa rua, numa avenida embaixo de sol, com uma pasta, na época notebook era muito pesado, e as aprovações eram todas feitas por notebook, não tinha internet, depois que veio aquelas plaquinhas PCMC que tinham uma anteninha do lado, e aí só gestor que tinha essas placas, então eu tinha que andar com notebook de qualquer jeito, porque eu tinha que fazer aprovação, análise de crédito do time. Eu falei, não, eu preciso ver como que esse tal desse digital aí consegue me ajudar. O que eu tinha de recurso na época era um BlackBerry, que era o que a gente usava. A geração de hoje nem sabe o que é BlackBerry. O avô do iPhone aí. Ele é o pai do WhatsApp, né? É verdade. Quem teve o BBM antigamente sabe o que é o BlackBerry, o que é hoje o WhatsApp. Mas era legal mandar um e-mailzinho ali. Era legal. muito bom, muito bom. E aí eu comecei a entender, gerar essa demanda pelo digital. Falei, o que eu faço no presencial, que é despertar o interesse, eu tenho que entender como que eu faço no digital. Porque o digital não dorme. O digital não tem dor de cabeça. O digital não tem sono. O digital não tem um dia ruim. Então eu entendi como utilizar essa ferramenta a meu favor. Existe uma crença muito limitante do mercado, que é o digital vai substituir pessoas. Quando, na verdade, o digital vai substituir pessoas que não sabem utilizar o digital. Eu sempre falo eu sempre falo isso da IA, né? Da IA, a IA não vai substituir você. Vai. Sim. Não vai. Uma pessoa usando a IA vai te substituir. As pessoas falam muito de IA hoje, mas é igual o digital. A IA, ela nada mais é do que um cruzamento de dados, de informações.
né? Sim. É lógico que hoje você tem algumas programações que você gera automações com IA e tudo mais, mas são comandos que você dá. É isso. Se não tiver um profissional ali que saiba dar o comando, aí realmente você que não tem intimidade com a tecnologia, com a IA, você vai ser substituído por outro humano que sabe fazer porque eu acho o que trabalho. o cerne do jogo aqui é a tecnologia não vai te substituir. Uma pessoa usando tecnologia vai. Exatamente. É isso Exatamente. que vai acontecer. Você e mais 5 ao mesmo tempo. E isso foi o que aconteceu. E aí a gente começou a fomentar esses leads pelo digital e começou a gerar muito negócio. Gerou uma proporção, um volume muito recorde grande. de venda. Exatamente. Cheguei a ganhar a premiação de segundo maior escritório de vendas no Brasil, na época da TIM. Sim. Então foram prêmios Legal. que a gente foi acumulando por saber utilizar o digital. Uhum. Até que chegou um momento que o mercado nosso do telecom mudou muito, porque eu sou vendedor. Eu venho da área de vendas, eu venho do comercial. O marketing, para mim, entrou como uma paixão. Uma paixão de conseguir facilitar o processo de venda para quem Sim. precisa vender. Perfeito. No final você é o Mar Vendas, né? Que a gente fala. Exatamente. Eu falo até, Mário, que o Mar Vendas, que hoje o pessoal traz muito isso, ele nada mais é do que um processo comercial bem estruturado, que ele passa pela geração de demanda, que é o pré, o atendimento, que é a venda, e o pós, que hoje tem outra palavra também que o pessoal está falando muito, CS, experiência. Sim. Mas isso é o pós-venda antigamente, muito bem feito, né? Sim. Que antigamente o pós-venda a gente falava de como que tá o produto que você comprou. Não. Hoje é você ter o olhar Tem o mais humanizado. NPS, tem um monte de coisa rodando ali, que no final é o que você falou. São métodos organizados para estruturar um canal de comunicação e venda. Que tudo, Mário, volta para um grande centro, que são pessoas. Por um grande momento, o público num todo, o mercado num todo, passou a focar só na venda, só no produto, só na oferta, e esqueceu que tem pessoas que tomam essas decisões. E todas as ações que nós otimizamos do marketing e até grandes empresas surgem para resolver problemas de pessoas, dores de Sim, pessoas. sim. Né? E quando a gente... Eu fiz, só fazendo uma vírgula, eu fiz comunicação mercadológica antes de fazer RH. Olha só que coisa. Porque meu pai também do marketing, então fui tentar aí estudar um pouco sobre marketing. E uma das coisas que a gente sempre aprende é o quê? Peraí, vamos estudar o público-alvo. Então isso, né, é falado mesmo sobre, peraí, mas quem eu quero atingir? E é algo que não dá para esquecer, né? Quem que eu vou atingir? Qual é o público que eu quero? Se eu só focar vender e não agregar valor, faz sentido, né? Sim, Não faz sentido nenhum. Sim, o mais importante é você entender que para todo produto existe um comprador. Não existe, Mário, nada no mundo que você não consiga vender. Você Essa só é boa, tem hein? que saber quem é a pessoa certa. Essa é boa, gostei. Não existe algo que você não consiga vender. Você pega o que antigamente era lixo. Pra tudo tem mercado, Paulinho? Para tudo tem mercado. Para tudo tem mercado. O que há um ano atrás era lixo, hoje é sucata. O que hoje é sucata, amanhã está virando um outro produto. Você pega, por exemplo, aquelas sandálias que teve uma época que surgiu, que eram feitas GOK? de pneu de caminhão. A GOK pegou Exatamente. fogo no galpão do cara, do Tai, da GOK. Exatamente. Pegou fogo no negócio inteiro. Ele foi lá e ergueu tudo de novo. O pneu era um problema para a humanidade, porque era lixo. E aí você começa a entender o que realmente você não vende o produto que você tem acesso, você não vende o seu serviço. Você é remunerado para resolver problemas de pessoas. Eu não vendo o marketing. Tem uma empresa que tem problema, que é trazer público para ele conseguir resolver o problema desse público. Sim. Qual que é o meu negócio? É entender o problema que ele resolve, achar as pessoas que têm o problema e conectar elas através de uma linguagem assertiva, de uma linguagem estratégica e principalmente que dê o posicionamento de autoridade para aquela empresa no digital. Eu não vendo marketing. O marketing é marqueteiro, é a publicidade. Não. Isso é a ferramenta. Eu vendo a facilidade. Sim. Eu vendo tratar da dor de um empresário. E aí, depois dessa aulinha curta que ele deu aqui, a gente entende que você começa a Absolute para tratar um problema que era a sua dor,
Exato. E aí você falou, eu sei resolver a dor eu vi que eu resolvi muito bem essa dor. Exato. Vou começar a resolver a dor de outras pessoas, porque provavelmente as pessoas começaram a ver seu resultado. Eu acho que deve ter sido assim, né? Elas viram o seu resultado e falaram, ô Paulinho, você não quer resolver o meu também, não? Porque começa a vir essas perguntas. Pô, vi que você fez um trabalho legal lá, você não consegue resolver o meu? Aí você vai resolvendo, daqui a pouco você fala, ué, tem uma agência, não tô percebendo. Nessa jornada, eu acabei saindo da operadora e montando o que eles chamam de dealer, que seria uma franquia, né? Na Claro é o ACE, na TIM é o TBP, na Vivo é o dealer. Então eu montei essas operações e eu comecei a fomentar lead para mim, dentro das operações. Mas o mercado de telefonia, ele teve uma evolução muito drástica. Ele teve uma quebra do dia para a noite, que foi quando o público começou a mostrar para as operadoras que eles estavam saturados de pagar um minuto. E eu ganhava quanto mais minuto eu vendia. Então você imagina, o meu ganho caiu assim drasticamente para 20% do que eu ganhava. Seu core de negócio, core business de vocês, desceu de uma vez. E nesse movimento, Mário, eu entendi que a agência que nasceu para suprir uma necessidade minha foi algo de Deus para minha vida. E eu vou te explicar o porquê, porque lá na frente entra a jornada onde a minha esposa começa a empreender comigo na agência. E aí a gente vai entrar nesse assunto muito bom. Vamos lá. Exatamente. Deixa você contar. Só que essa transição que a gente coloca aí do mercado de telecom foi uma transição dolorosa, porque sempre que a gente está dentro do negócio, a impressão que dá é que você vai ter o próximo respiro ali na frente. Que se você parar ali, você não vai pegar aquele respiro. Verdade. E nesse movimento eu tive problema financeiro, eu acabei fechando as minhas operações e me deparei num ponto, vamos lá, estava com um ganho, cheguei a ter mais de 100 vendedores comigo. Nossa. Então a gente faturava aí múltiplos 7 dígitos. Famílias dependentes do teu negócio, Sim. né? Porque não é só dinheiro, né? Um monte de coisas envolvendo você ali, né? E teus negócios. Exatamente. E eu me deparei nesse cenário. Falei, como que eu vou fomentar isso novamente? E aí, vendo como eu ia fazer, comecei a vender lead para outros escritórios, para outros vendedores. Então, aquilo que eu repudiava lá atrás, que era comprar o lead, que me fez eu estudar e aprender, eu comecei a vender por uma questão de necessidade ali, a vender o lead, não mais o plano da telefonia. E começou o quê? Clientes que me procuravam para comprar o plano, para trocar o aparelho, para fazer a portabilidade de uma operadora para outra, eu comecei a falar para eles, né? Já tô aqui com o cara, Olha, vamos lá. Eu não tô mais no mercado de telecom. Porque eu sempre fui muito posicionado, Mário. Se eu estou no mercado de telecom, você vai me conhecer como o Paulo do mercado de telecom. Eu não sou aquele vendedor que vende tudo, que é o oportunista. Sim. Eu sou aquele cara que tem que fazer sentido e que tem a propósito no que eu vou entregar, no que eu vou conectar. Sim. E isso faz com que a gente acaba sendo referência. Sabe que no e-commerce tem muito isso, viu, Paulinho? Colocando uma vírgula legal aqui, no e-commerce tem muito magazine de oportunidade, que é o cara que vende qualquer coisa, desde que ele esteja vendendo. É Sim. isso. Tipo assim, dá um exemplo. Você tem lá uma loja gigante no Mercado Livre que é de ferramentas. O cara vende milhões, tipo 10 milhões por mês. Cases reais aqui. E aí, de repente, eles descobrem que ventilador tá vendendo pra caramba. Aí depois eles descobrem que ferro de passar tá vendendo muito. O cara trabalha com ferramentas do dia a dia, cara. Tô falando de Makita. Do nada, o produto mais vendido do ano do cara vira um aspirador de pó. Como? Magazine de oportunidade. Sim. Isso é bem comum no e-commerce. Mas também é muito comum vender no e-commerce próprio posicionamento. Eu sou essa marca, eu trabalho com isso, que é o que você tá falando agora. Exato. Eu acho que vocês estão ouvindo a gente que tem um e-commerce próprio e que começou a desacreditar do seu e-commerce, porque 80% da venda do e-commerce hoje, Paulinho, vem dos marketplaces. Então imagina, a cada 100 coisas vendidas, 80 foram em marketplace. Então o cara que tem uma marca, que ele tem um posicionamento, né, como você falou, e ele quer ir pro digital, mas ele quer com aquele produto, com aquela categoria que ele gosta, tudo certinho, ele fica receoso de não acabar abrindo pra oportunidade. Porque ele fala, cara, o ventilador vai vender muito, eu vou precisar. Só que ele não é o cara do pet, pô, sempre foi referência do pet, e agora ele vai ter que... Ele fica receoso se ele vai ou não. Então acho que é legal vocês ouvirem o que ele vai falar agora em seguida, pra ver como é importante se posicionar também,
né? Sim. E assim, esse cara do pet que quer vender ventilador, o teu erro é não saber comunicar porque você vai vender o ventilador. Porque o cachorrinho também sente calor. Então, pegou a visão do marketing qualquer, é você entender o Você não precisa propósito. parar de se posicionar, né? De jeito nenhum. Perfeito, De jeito se nenhum. posiciona como Então, eu tenho um produto pros- ventilador que realmente ele não faz barulho, um ventilador que vai refrescar o ambiente do teu pet. Então, por isso que eu estou trabalhando com ventilador. Então, é muito, Mário, como você se posiciona. E aí você virou essa chave desse jeito com seus clientes no telecom. Demorou um pouco. É que agora você tá falando com seus resultados, né? Na época você tá aprendendo. Agora é fácil falar, né? 13 anos aí de mercado, Sim. com resultados, atendendo grandes marcas. É que eu te pausei Agora é na hora que fácil eu te pausei na hora que você falar, tava falando assim, que eu trouxe esse contexto na hora que você tava falando pro seu vendedor, pro seu Sim, cliente, né? Ó, sim. não tô mais nesse setor. Sim. E agora? Eu tive que fazer algumas renúncias. E uma das renúncias foram essas. Como que eu ia vender o plano que o meu cliente que comprava lead de mim iria vender também um plano. Uhum. Então, o que ia estar estabelecido na cabeça daquela pessoa que comprava o lead de mim? O Paulo está vendendo o plano empresarial para os leads bons e vendendo os leads ruins para nós. Ou ele está vendendo o lead ruim, que ele já bateu, que ele já vendeu para a gente. Não, a minha posição foi, a partir de agora eu gero demanda. Se eu gero demanda, eu não atendo demanda. Você não ia canibalizar o seu canal. Exatamente. Isso foi o que destacou a gente nesse posicionamento de gerar demanda para o meu mercado, que era um mercado muito prostituído, Mário. Era aquela coisa de... Não tenho nem noção. Era aquela coisa de você ligar para uma pessoa, oferecer um plano empresarial, e ela falar, você é a 10ª pessoa da Vivo que me liga. Nossa, acho que voltaram a fazer isso. Não, é porque a gente, inclusive... gente, só fazendo uma outra vírgula. Tem Vivo. Mas o que já me ligaram? Cara, eu falo, meu querido, eu já tenho Vivo. Tá bom. Eu gosto de vocês, tá ótimo, me atende, tá? Não me liguem mais. E isso acontece. Sim. E nesse momento de posicionamento, eu comecei a falar para os meus clientes, olha, o Paulo da telefonia não é mais da telefonia. Paulo, mas me ajuda com a troca de um aparelho, me ajuda com uma portabilidade, me ajuda com uma linha nova. O que eu fazia? Eu pegava os meus melhores clientes na compra de lead e eu dava essas vendas para os caras. Isso entra na parte de você fidelizar o teu público e você tá alinhado com o teu propósito. Servir primeiro. Exatamente. Porque a maioria do mercado fala assim, mas eu quero tanto. Não, ó, tá aqui, ó. Essa demanda aqui caiu no meu colo, do meu contato, do meu network, tá aqui. Perfeito. Você já consegue ajudar o empresário? Perfeito. Você já leu o Adam Grant, que ele tem um livro que ele fala sobre exatamente o que você tá falando agora. Parece que você tá falando do livro. Não li. Chama Dar e Receber. Ele é um dos melhores mentores do mundo de empresas, né? Ele cuida de várias empresas nos Estados Unidos, é TEDx Speaker dos primeiros lá. E ele sempre fala sobre isso. Ele tem um livro chamado Dar e Receber. Ele fala exatamente isso, que isso é um livro empresarial, tá? Não é um livro cristão, não é um livro empresarial. E ele fala sobre isso, que antes de receber, você serve. Tipo, é o que você tá falando agora, literalmente. É um viés até que assim, Mário, não é um livro cristão, é um livro empresarial, mas tudo na nossa vida, tudo na nossa vida a gente tem que ser guiado por princípios. Sim. E os princípios bíblicos, creia você em Jesus ou não, eu espero que um dia você que está assistindo que não crê, ele te alcance, porque quem está perdendo não é ele, é você. São princípios básicos, são princípios que outras culturas, por exemplo, a cultura japonesa, que é uma que eu estou muito dentro agora com o Yuji, os princípios deles são todos princípios bíblicos. Você começa a olhar e fala, família. Só que o Japão, ele não é um país cristão. Exatamente, né? Só que dentro da cultura, da filosofia de vida deles, tá ali. Todos os princípios bíblicos cristãos. Então, esse movimento meu, Mário, foi muito de realmente honrar quem me honrava e principalmente não competir com o meu cliente ali. Né? E essa transição, o que aconteceu? Os clientes que eu indicava, que eu resolvia a dor deles através de um parceiro, falar para mim, Paulo, mas me explica melhor, o que você está fazendo agora? Então você imagina, eu entrei em empresas com a autoridade de uma grande marca que era a Vivo. Sim. Atendia eles com excelência, porque isso é o que faz da gente, o maior legado de um vendedor é a carteira dele.
E eles buscaram entender o que eu estava fazendo. Só que isso eu estou falando, buscaram fazer, Mário. Até hoje meu telefone toca para querer entender o que eu posso ajudar numa conta que explodiu e eu falo, ó, não tô mais. Porque você gerou confiança, cara, né? O lastro que você deixou lá é imenso, né, cara? Exatamente. E eu passei por empresas grandes, DHL, Braspress, tudo que eu atendia com a telefonia. Então eu fiz muito bem essa transição. E as empresas começaram a buscar entender. E o marketing digital era algo que ninguém falava lá atrás. Falava de marketing, você pensava em empresas gigantes. Era um case para ter muito departamento distante, de né? marketing. Eu acho que tinha muito isso, né? Ela viveu um pouco ainda, porque o pai dela sempre foi muito vanguarda, assim. Ele teve agência quando ninguém tinha agência. Ele trabalhou no Grupo Abril, quando o Grupo Abril era o suprassumo do marketing, assim. Então, ela viveu isso dentro de casa, né? O tempo É que inteiro. tinha uma confusão muito grande entre publicidade e marketing. Sim, sim. Né? Então, as empresas, elas tinham publicidade e o marketing que tinha nas empresas era aquela artezinha do folderzinho Isso. que todo mundo sempre menosprezou. Aí depois virou o window marketing, que era um marketing, era a camiseta, o boné. Então era isso. E quando veio essa questão do marketing, que falava de branding, que eu não gosto de usar palavras americanizadas dentro da minha área, tá? Eu luto contra isso. Essa é a verdade. Dentro do nosso tom de voz da Econ Lovers, a gente colocou ser simples e acessível. Sim. E essa premissa faz com que os nossos conteúdos do Academy, dos cursos, das coisas que a gente fala aqui, sempre tentar explicar em português o que a gente está falando, para que as pessoas possam entender. Então isso é bem legal, porque bate com o nosso público. Sim, até o mercado, ele trabalha com ICP, que seria nomear o teu cliente ideal em inglês, né? Eu falo PCI também. Eu trabalho PCI, perfil do cliente ideal. E eu não chego para o cliente jogando o seu PCI, falo, o perfil do seu cliente ideal, que isso a gente abrevia como PCI, porque a minha maior dor é eu ser julgado no mercado por essas agências de marketing que tem por aí. Que eles vulgarizam o nosso segmento, a maioria não tem estrutura, machuca o empreendedor com algo que ele precisa, e aí é o marketing que não deu resultado. Mais uma agência. Mais, exatamente, o que a gente ouve, né? Isso, me decepcionei com mais uma agência, né? E essas agências, sabe como que elas se blindam? Pela falta de conhecimento do cliente, que está desesperado por gerar demanda. Então ele entra com nomes de ROI, ROAS, ICP, CTA, a pessoa CPL. só assina, né? Tipo, tá. Aí o empresário, ele fala assim, opa, peraí. Eu sempre falo... O cara entende, né? Eu sempre falo que é o carro que você levou no mecânico e eu não entendo nada de carro. Aí o cara fala assim, você vai arrumar o quê? É que eu vou viajar com a minha família, minhas filhas estão dentro do carro. Minha esposa está dentro do carro. Aí o cara fala, cara, Você já deu toda o parafuso 469, a dica, parafuso cara. 469 do motor, ele arrebentou. Se você não trocar isso, e assim custa R$3.000. Aí o que eu vou fazer? Eu não entendo nada. Você nem vai pensar, Se eu falar que não é pra fazer e o carro me arrebentar na estrada, eu tô pondo minha família em risco. Exato. Então, na dúvida e na urgência, não vou ter tempo de voltar, porque a viagem é amanhã, eu arrumo. Só que você imagina que esse motor tem 5 parafusos. Eu não faço a menor ideia. E cada parafuso foi uma agência que trocou desse cliente. Só que o problema não era os parafusos. O problema, na verdade, era o pneu. Que era só o alinhamento, Mário. Não era trocar o pneu, não era balanceamento. Era só fazer E às vezes era aquele serviço que você acabou de falar, que você fez para muitos clientes. Que, cara, vai por aqui, não vou te cobrar não, vai por aqui. Exatamente. Aí depois o cara volta para você e fala, cara, Paulinho, a viagem foi ótima. Exatamente. Hoje tem cliente que faz reunião estratégica comigo para entender como a gente pode alavancar um negócio dele, que eu viro e falo assim, não é o teu momento ainda para ter agência. Muito bom. Eu falo assim, é realidade, né? Como? Por quê? Porque eu vou gerar uma demanda para você que você não tem um time comercial estruturado. Perfeito. E aí você vai contratar a agência para gerar demanda e me demitir por não vender. Só que quem vende é teu time. Então, ou a gente começa um trabalho de posicionamento de marca para gerar demanda enquanto você estrutura, ou a gente segura um pouco. Porque senão você vai ter mais um cliente falando mal de agência no mercado. Só que a maioria das agências não estão trabalhando por propósito, né? Eu falo que eu sou feliz, eu uni o propósito com o dinheiro. Você que tem uma agência de e-commerce, tá? Que cuida do teu e-commerce aí, agência de marketing, que faz seu tráfego, faz tua publicidade e tudo mais.
que faz o teu marketing e tua marca, né? Não é o branding, faz tua marca. Sim. Você tá chateado com sua agência? Fala aí pra gente. Coloca no comentário assim. Ele acabou de falar exatamente o que acontece comigo, porque eu acho que pode ser o teu caso. Sim, e eu faço até um desafio. Até para você que está assistindo aqui o podcast da Econ Lovers, que vai resolver o teu problema com pessoas, eu tô colocando aqui, Mário, um over-delivery para sua audiência. Olha. A gente vai fazer uma análise diagnóstica do marketing do e-commerce dele. E a gente vai buscar gaps e gargalos onde a gente pode otimizar e trazer mais resultado. Então é só falar que assistiu o episódio aqui da Econ Lovers que a gente vai dar essa análise. Eu tenho um cliente que eu vou mandar o episódio. Não, então deixa eu preparar melhor esse gancho aqui. Que você falou que você não quer falar difícil, você falou over delivery. Vamos lá. Ó, você tem um e-commerce e você trabalha aí com venda na internet, só que você não tá sabendo vender teu produto na internet. Tem um e-commerce, tô com a venda estagnada. Mário, tem um e-commerce aqui e minha venda não sai do lugar. Estamos agora colocando um presente pra você na mesa. Fala, Paulinho, que presente é esse? Você vai ter uma sessão diagnóstica total do teu e-commerce. Eu não vou avaliar e-commerce, a plataforma. Eu vou avaliar a geração de demanda que está sendo feita para você. Não é algo técnico, Não algo é de nada marketing. técnico, é algo de marketing. Muito bom. Como que a sua marca está se comunicando com o público que você quer alcançar? Qual que está sendo o custo que está sendo para a aquisição de um cliente? Como que a gente pode te ajudar a reduzir? Como está sendo os criativos que estão sendo gerados ali para você conseguir atrair novos clientes? Então, eu vou ajudar nessa questão de geração de demanda. Então, deixar bem claro aqui, não estou vendendo um produto para você. O que a gente começou a falar do início do episódio. Estou aqui para servir. A consequência é, lógico, você querer uma agência que te gera resultado. Perfeito. Então, você vai colocar aí embaixo no comentário e coloca assim, ó, Absolute, se você quiser que ele te procure. Fechou? Fechou. Combinado. Muito bom. Combinado. De graça, hein? Aproveita. De graça. E dê valor, porque muita gente não dá valor porque é o de graça, mas É. o que a gente vai fazer no teu resultado, o que o pessoal fala aí, Roy, a gente vai multiplicar o que está acontecendo aí. Isso aí. É isso aí. Isso bom. é só para quem está assistindo e é uma gratidão a vocês, viu, Mário, da Econ Não, Lovers. Estamos porque juntos nisso. vocês Muito estão bom. vindo junto com a gente para a gente estruturar o mercado. Porque o empreendedor tem muita dor. Muita dor. Muita dor. Se a dor não é gerar demanda, a dor são pessoas para estar dentro do projeto. É o que você acabou de falar. Você tem clientes que você tá recusando, ou que você nem que recusa, você fala assim, ó, cara, não é o teu tempo, porque você não tem gente aí do outro lado, né? Exato. Pra fazer o que tem que fazer. Aí você Exato. segura um pouco, mas demorou 13 anos, né, Não Paulo? é a qualquer custo, né, gente? 13 É sobre anos. isso. 13 anos, né, mano? 13 anos pra ele começar, de fato, a chegar onde ele chegou agora. De falar assim, ó, Sim. calma, não é a hora, porque você deve ter errado. Normalmente, né? Erramos. Não, vem pra cá que nós vamos multiplicar. E aí o cara não tá pronto. Na necessidade também, né? sim, A sim. gente, vendedor, quando você é dono e vendedor, você olha assim, eu tenho que vender aqui, mas o problema de não vender ali é dele, então a minha parte do marketing estou levando a demanda, e aí você fica naquela coisa de empreendedor querer crescer o teu negócio, e também a coisa do vendedor de pôr cliente para dentro. Então eu passei por alguns momentos, sim, que foram momentos É virar bem a chave difíceis. aqui, né, na mente. E aí, qual é a prioridade do momento, né? Exatamente. Foi quando eu falo que foi a virada de chave, foi quando a minha esposa entrou para operação comigo. Era nesse assunto que eu queria. Que eu deixei de trabalhar somente de gerar lead. E teve um cliente, que o cliente está comigo até hoje, são 8 anos de parceria que ele está Oh, comigo. que legal. Nossa, que legal. Que foi o nosso Gostei. primeiro cliente de social media, Mário. Ah, mandou um abraço pra ele aí, quem que é? O André da Servitop. O André foi o nosso Muito legal. primeiro cliente, onde ele falou para mim, Paulo, vocês geram muita demanda com busca orgânica e tráfego pago. Só que eu preciso da rede social bonita. Eu falei, não, fica tranquilo, isso é só uma artezinha. Eu vou colocar para você o social media. E coloquei. Que legal. Só que eu não tinha, ao lado do vendedor, só que eu não tinha essa área ainda na empresa. Só que eu fui sincero com ele. Eu falei, André, eu não tenho esse canal ainda na minha operação. Você vai pagar um valor ali irrisório, porque o que é de graça as pessoas dificilmente dão valor. Adequado para o momento que você estava, né? Exatamente. E falei, André, você vai ser meu case. Só que saiba que eu vou fazer testes e validações em cima de você, da tua operação. Tudo bem? Case cobaia. Paulo, vambora. E hoje tá voando. E na época,
A Meli, ela fazia a venda de biju e roupa no Facebook. Só pra deixar claro, ele falou Meli, você tá pensando que é o Mercado Livre. Meli é a esposa do Paulo, tá? A minha esposa. Que eu acho que é uma das pessoas mais criativas pra vídeo que eu já vi. Conversar com ela, ideias de vídeo, ela é um furacão de ideias. Eu sou suspeito pra falar. Você não vale, Que mas eu tô bom, falando né? que eu estou falando e eu posso. Porque eu não estou no meio aqui do negócio, que é muito criativa. A Meli é muito criativa. Meli, uma pena que você não pôde estar aqui um hoje, porque ela abraço. estaria aqui conosco hoje, mas não Sim. pôde estar, então boa recuperação pra você, um abraço. Ela vendia a bijuteria, roupa. Por que que ela foi vender? Porque a gente passou por um momento de aperto onde a renda era toda vinda por mim. Teve uma transição no meu mercado, a gente teve uma queda absurda no padrão de vida. Nós não viemos de herdeiro, né? Não tive um patrocínio, nem eu, nem ela. Love Money? Não teve Love Money? Não. Nenhum pai anjo, né? Porque hoje Sim. fala de investidor anjo, é pai anjo. Não tivemos isso, não me faltou nada, glória a Deus, nunca. Mas meus pais nunca foram empreendedores, sempre foram CLT. Então era aquela coisa regrada, né? E teve um determinado momento que a coisa apertou, Mário, porque teve a transição, toda a transição é dolorida, né? Toda a transição. E ela falou, não, eu vou te ajudar no que eu conseguir e tudo mais. Ela começou a postar, fomentar aquelas coisas nas redes sociais, fazer uma arte. Na época ela usava o Canva, lá atrás. E eu falei, peraí, ela já movimenta a rede social dela. Meu cliente tá pedindo. Sempre gostou. Ela sempre teve o feeling pro lado artístico. Eu falei, bom, o cliente pediu, vou perder o cliente, não tô podendo perder cliente na agência. Aí eu já tava, Mário, já tinha aberto pro mercado além do telecom. E aí o lado de vendas deve ter trazido a galera, não tem jeito. E aí os meus relacionamentos veio entrando, mas sempre voltado para SEO e para o tráfego pago. E essa parte do social media eu falei para ela, você vai ter que me ajudar. Ela, o que foi? Eu falei, eu vendi social media para um cliente. Ela, nossa, que legal. Quem que vai fazer? Eu falei, geralmente quem pergunta. Ela falou, mas como que você fez isso? A gente vai vender e não tem como entregar profissionalmente isso. Eu falei, então, mas eu aprendi com o meu avô que ou eu avermelho uma vez ou eu amarelo para sempre. Então eu avermelhei uma vez. Eu falei para ele, falei, André, eu não faço, mas posso aprender, assim como eu aprendi lá atrás o tráfego pago. Não tenho esse departamento na minha agência, mas eu vou criar. E isso, Mário, eu tô falando em 2017. Pô, pré-pandemia. Pré-pandemia. Sem saber. Sem Porque saber. agora a gente tá falando de saber. Sem Mas saber. você não tava com essa cabeça lá. Sem saber, não. Nem imaginava que um morcego ia te trazer tanto problema. Ou soluções, no seu caso, porque encheu de gente no digital, né? Sim. Soluções, vírgula, né? Porque a gente, assim, a pandemia foi um período muito triste pra gente, que todo mundo... eu tô isolando... todo mundo perdeu, Fica implícito e tudo que mais. morte nem entra nessa reta. Não. Só que aí eu vou usar um termo, né? Que é quando eu vou usar esse termo, sempre eu explico, gente, me consolo com todas as pessoas que perderam entes queridos. A gente perdeu também. O Yudi perdeu o pai dele na pandemia de Covid. sim. Nós acompanhamos ele. Mas tirando esse lado, vamos falar do lado comércio, o lado do meu negócio. Do digital. Do digital. Cresceu, né? Tiveram filhos, eu falo que foram filhos do Covid. Sim. Que são as agências que nasceram ali, fizeram um curso de tráfego pago do Pedro Sobral, do Érico Rocha, que saíram se autonomeando que são uma agência de marketing. E a gente que tinha uma estrutura que não demitiu ninguém na pandemia, que, pelo contrário, estava fomentando coisas novas, viu o mercado totalmente prostituído e vulgarizado com esses profissionais. A entrega de qualidade ruim e preço baixo. E aí começou a difamar o trabalho das grandes. Exatamente. Porque o marketing digital estava no hype. Tô em casa, o que eu vou fazer? Vou fazer primeiro eu vou fazer um cursinho online, vou comprar um curso. Aí surgiram esses trocentos vendedores de curso, que eu tenho muitos amigos que vendem curso digital. Tem muita gente muito boa. Mas é muita gente boa. Tem. Boa. Mas surgiu também muita gente ruim. Muito. Qualquer mercado, né? Então, mas como era novo, muita gente ganhou dinheiro ensinando a como ganhar dinheiro, ele ganhou dinheiro dessa forma. Então, o curso de como ficar rico com o digital. Só que o cara ficou rico vendendo o curso de como ficar rico. Eu sempre falo assim, ó, quando eu quero pegar esse cara aqui, o vendedor de curso de como vende curso, que é quase um sonho dentro do sonho, né? Eu falo assim, eu tenho um curso aqui que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro na internet. Aí eu falo,
Tem alguma nota fiscal que você já emitiu além desse curso que você tá me fazendo? Se tiver, eu quero conversar. Se não tiver, não me interessa. No meu mercado aconteceu isso. E nesse movimento foi onde a Meli, eu falei para ela, ó, preciso da tua ajuda. Foi onde ela entrou para a agência. E aí eu falo que a agência, ela passou a ser uma agência de verdade. Legal. Porque até aquele momento a gente olhava por resultado, por número, por faturamento. Quando ela entrou, ela trouxe o lado humanizado da operação. Ela trouxe o lado humano para os nossos clientes, para as nossas campanhas, para os nossos colaboradores. Outro Super olhar, necessário. que é o olhar que assim, é totalmente importante. Importante a gente entender que o homem... exponenciou o teu negócio. Não é sendo machista, tá, Mário? Não é. São papéis. Mas existe um viés da mulher, Sim. que eu bato isso muito na tecla. O pessoal fala, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Não, Ao lado. ao lado. É isso. A costela fica Deus do lado, tirou né, Paulo? da Não fica... costela. Minha esposa anda ao meu lado. Sim. Minha esposa, ela não anda atrás de mim, nem na minha frente. Ela anda ao lado. Uhum. E aonde eu for, que eu não puder levá-la, eu não vou. Ah, um encontro para homens. Peraí, Opa. como que é isso aí? Não, porque a gente vai tratar assuntos... Ah, é na igreja? Se for na igreja, encontro para homens, ok. Fora, não. Então, é muito isso. Aonde eu vou, aonde eu ponho as plantas dos meus pés, se ela não for bem recebida, eu não tô dentro. É uma só carne. E isso, Mário, isso trouxe pra gente uma dimensão como operação muito grande. Foi onde a gente começou a produzir peças criativas, não fazer arte. Foi aonde, depois de um tempo, que aí mistura a história da agência com a chegada do Yudi. Em 2020, a gente começou a ter esse relacionamento, essa amizade que se fortaleceu em 21. Logo depois, pós-pandemia, a perca dele, do pai, ele reatar com a Camila, que era a noiva dele, a namorada de infância, e ele ter esse viés de constituir uma família, que a gente se aproximou muito e a gente começou a ter essa troca. E foi onde ele falou, cara, por que vocês não passam a produzir profissionalmente os vídeos que vocês já produzem hoje? Então esse viés de criação da Meli que ela fazia para ela, para um amigo que tinha uma empresa e a gente captava. Falou, não, agora vamos montar uma produtora de audiovisual voltado para conteúdo de internet para os nossos clientes. Hoje, se um cliente bater na minha porta e falar assim, você faz audiovisual para mim? Não. Eu não atendo a demanda fora dos meus clientes. Não consigo. Porque a gente prioriza a qualidade da edição. Você tem muita demanda dentro dos seus clientes, né? Tenho muita demanda. Hoje a gente atende mais de 100 empresas. E atende e-commerce, tá? Se você estiver aí curioso como é que eles fazem produção de vídeo para e-commerce, que é venda pra caramba. Tem cliente aí que tem muito mais de 7 dígitos fazendo produção com vocês, né? De e-commerce. Especificamente de e-commerce. Tem clientes nossos que a gente, não só a parte de produção do audiovisual, entrando com a parte da estratégia do funil de conversão, tudo, de levar a audiência para dentro, que a gente conseguiu fazer um pequeno ajuste e aumentar 5%, 7% o faturamento dele, com o mesmo investimento. Então, são pontuações ali que são fundamentais. As pessoas, elas olham o final. Qual é o final? É o retorno. Sim. Só qual foi o começo da jornada? Existe um caminho, né, que foi percorrida. Que é a produção de conteúdo, o que é que você investiu, né? Eu sempre falo que o ROI, ele tá escrito ROI porque é retorno, é o Return of Investment, mas quando você pensa como português, claro, o R também tá no começo, mas eu acho que o I é que é mais importante, é o que você investiu. E investiu não é só dinheiro, que tempo, que criatividade, que conteúdo, qual a estratégia, tudo isso é o I. Exato. Né? Aí a gente vai saber do R, né? Mas eu acho que... Seria a mesma coisa, Mário, que você falar de uma novela. Vamos tratar de audiência. Tá, a audiência tá boa, tá ruim? Tá, mas essa audiência dessa novela... Como que tá sendo o enredo? Quem são os personagens? Quem são os atores? O horário dela tá certo? Eu falo que uma campanha de tráfego pago é uma novela. É literalmente Nunca escutei essa referência. Primeira vez que eu escutei essa referência. É porque você tem que analisar o público que vai estar assistindo, a faixa etária. O horário. Qual é o horário que eu vou veicular? Conteúdo. Exatamente. Com quem que eu vou falar? Qual é a linguagem? Você colocar minha filha para assistir novelas aí, seriados americanos, tudo, não vai entender.
E se colocar minha avó para assistir aí Carrossel, Chiquititas, ela fala, não rola, não vai conseguir ficar 5 minutos. Não porque o conteúdo é ruim, porque não é pro público. Sim. Então esse é o desafio. Pô, a analogia da novela é legal, porque tem tudo, né? Que ator apareceu no horário de pico, né? Exatamente. Vou repetir esse criativo? É isso, né? E agora a gente vem numa transição no mercado de marketing e publicidade que eu não sei se o público já se atentou. São inserts de propaganda dentro de novelas e com algo que a gente defende muito, que é, se teu produto é bom, não esconda a tua pessoa atrás de uma logomarca. Tem um cara que eu tiro o chapéu para ele, que é o Luciano Hang. Ele, para mim, depois do Silvio Santos, ele é uma referência do empreendedorismo e do posicionamento de um empresário. E logo na sequência vem o Adib da CIMED. Sim. Mas o maior... Acertou a veia também do negócio, assim, de um jeito inacreditável. O maior, para mim, é o Silvio Santos, tá? Sim. Porque a gente imagina SBT, mas não imagina SBT sem estar ligado ao nome Silvio Santos. É muito papum eu falar para você, Mário, quem é o dono da Globo hoje? Você fica perdido. Eu sei que tem alguma coisa de Marinho aí, mas não sei vai nem ter se é o algum filho. Marinho aí no Eu meio. nem sei se é o filho, se é sócio inteiro, Mas se não é, né? tão relativo, porque falam família Marinho. É. Agora O fala quem é o Silvio dono morreu. do SBT, Silvio Santos. Ele morreu e a filha apresenta o programa, que o nome do programa é o qual? O programa Silvio Santos. É legal isso, né? É o posicionamento dele dentro da família brasileira que é muito forte. Sim. Então, ele é o cara, para mim, que ele é o exemplo de posicionamento de empresário à frente da tua marca. Muito bom isso. E a Meli te ajudou a treinar esse caminho, né? Eu não sei se você sabe, Total. mas a Econ Lovers também tinha uma coisa parecida. Eu trabalhava com e-commerce, lado técnico, venda, número. Aí ela aparece, porque não era Econ Lovers, era só a MG, que eu fazia coisa mini, como consultoria. Aí quando ela entra, nasce uma empresa estruturada, com outra cabeça, pessoas, como que a gente pode fazer isso, que dor é essa que a gente tá resolvendo, como que a gente faz isso, é muito parecido. Eu acho que assim, até uma das coisas, eu falo que eu sou a chata, né, pros programadores, porque eu sempre penso em quem vai usar a ferramenta. Então, eles estão ali programando e fazendo a parte técnica, e eu penso, se colocar isso aqui vai ser mais fácil pra pessoa, pra empresa usar. Então, acho que é igual a Meli, trouxe esse lado humano, claro. Eu vim, né, de RH e tal, então eu sempre vou pensar com essa cabeça. Peraí, o outro vai usar. Sim. Peraí, o que vai facilitar? O que vai agregar valor? Então, eu tô sempre mesclando ali. Eu acho que quando eu mando mensagem, eu acho que os programadores falam, ai meu Deus, já vem um Nós somos uma ajuste. empresa de tecnologia, né? E aí ela vem por cima da tecnologia e traz coisas que são mais importantes que a tecnologia. E aí, quem é de tecnologia só tem que... Eu sempre falo, um monte de cachorrinho. A gente abaixa o rabinho e fala, entendemos. Agora a gente entendeu, é isso. E dá resultado, porque você começa a ver e fala, é isso, entendemos, cara. Era só isso. Uma junção Era só colocar o botãozinho, né, aqui pra resolver isso pra você na tela. Só esse botãozinho resolveu isso tudo? Nossa, que coisa mais. Então, às vezes, um botão, uma coisinha que você coloca pra atender um cliente, o jeito que você resolve o problema. Ela tem um coração mais cliente no centro, sabe? Sim. De resolver pro cliente, né? Sim. E quando eu falei que não era uma posição até machista, da minha parte, que existem coisas que é do homem e coisas da mulher, o que eu falo é, empreender hoje em casal é uma das maiores bênçãos que eu tenho. Porque eu empreendo em casal na minha vida pessoal, na minha família, ela é minha sócia, e na empresa, nos negócios, ela é minha são sócia. Seus filhos, né? Ela é minha sócia. E nesse ponto eu falo que, quando eu falo que existem coisas do homem e coisas da mulher, a sensibilidade, a humanização, a clareza que a mulher tem no relacionamento interpessoal, Mário, tá no DNA dela. Tá no DNA dela. Agora, a frieza para lidar com determinadas situações. Verdade. O pulso firme de um posicionamento, uma tomada de decisão, as mulheres, algumas até tentam ter isso. Mas isso é coisa do homem. Tomada de decisão, direcionamento e fazer é obrigação do homem. A mulher tem aquela sensibilidade, aquele olhar, aquela atenção, que quando juntou isso comigo e com a Meli, falo que virou uma bomba atômica. A gente veio realmente para fazer algo diferente no mercado. Sim. E eu quero vir com umas perguntinhas mais ácidas aqui. Não, porque tá porque, muito assim, pequena sereia esse negócio aqui. Eu não sei, eu já vou te adiantar, que vai eu lá. não sei se vai ser a mesma pergunta, mas
vou contar um pouco sobre a nossa sociedade, né? No começo, lidar com eu do lado mais humano, sensível, e lidar com essa parte mais Lógica, racional, no trabalho, isso, às vezes, até hoje, dá um pouco de atrito, vamos dizer, né? Então, é uma adaptação. São encaixes, né? Não é, pelo menos para nós, tá? Não é tão rápido assim. E às vezes, eu acho que o que eu queria até ouvir de você, como vocês fazem? Se isso... Estão mais tempo, né? Mais calejados que nós nesse sentido. Mas deixa eu colocar um negócio interessante. Mas você de falar. como que vocês fazem pra, assim, não levar pra casa, de conseguir dividir isso muito bem. Como levar, né? Isso, porque é muito difícil você não levar pra casa o seu, né, os seus negócios. Eu acho que talvez impossível. Mas como que faz essa divisão? Opa, peraí, agora parou, pausamos, vamos... Como que vocês fazem? Deixa eu colocar só uma não coisa existe antes. não levar pra casa, né? Não existe, não né? existe. Agora só botar um ponto antes que você vai aproveitar e responder mais de uma coisa ao mesmo tempo. Não é mais uma pergunta, não. É só pra você poder direcionar melhor essa resposta. A gente tem muita gente ouvindo a gente aqui hoje que começou e provavelmente você está empreendendo agora no teu e-commerce com a tua esposa ou você com seu marido ou com seu filho. Por quê? Os e-commerce são projetos paralelos que geralmente nascem dentro de casa e eles vão ganhando corpo. A pessoa consegue largar o emprego quando ela empata aquele dinheiro ou até está próximo. Ela consegue largar e se dedicar somente ao e-commerce. Tenho vários amigos assim. E eu vou te arriscar dizer que são mais da metade dos e-commerces brasileiros, tá? Porque pensa que tem muito MEI, tem muito e-commerce, e quando eu falo e-commerce, não é um cara solteiro só, ou uma mulher solteira. Eles chegam em casa, a esposa tá lá fazendo embalagem, o cara leva pro correio, então tem todo aquele contexto. Uhum. Então, mais da metade dos empresários que estão ouvindo a gente, possivelmente, estão conectados agora com essa dor. Que você vai poder falar aqui, que é, Paulinho, eu tenho esse problema que ela falou. E o e-commerce, como você bem falou aqui, não dorme. Não dorme. É 24/7. E aí? Não dorme. E você é abençoado por trabalhar com um negócio que não dorme, tá? Você tá faturando 24 horas. Esse é o fato real. Na hora de reclamar, pense nessa frase. Porque... Não, peraí. Você quer ter um que dorme, né? Seu negócio só para, meu amigo, a hora que a internet parar. Não parou a internet, vambora. O que acontece, Mário? Existem coisas na vida que a gente só adquire com uma certa maturidade. Uhum. E para a gente adquirir maturidade, o ser humano ele é preguiçoso. Ao invés dele querer aprender com o outro, ele só aprende quando ele passa. Existem pessoas geniais que não têm que passar pelo problema, que conseguem aprender com um coleguinha do lado. O meu caso, eu não sou genial, tá? Eu tive que passar e aprender passando por isso. Então a gente adquire uma maturidade, uma certa experiência pelo que a gente passou. Uhum. Então, eu comecei a analisar como que eu poderia ajustar para ter a questão da minha, vamos colocar assim, o meu ego amaciado, porque não, a agência começou comigo. Sim. Quando eu estava sozinho, então tem essa fala, né? E tem a outra questão também, que eu não sei se existe entre vocês, assim, o que prefere ter razão e o que prefere ser feliz, né? Você fala, que você quer ter paz ou quer ter razão? Eu já entendi quem quer ter razão. E o homem, ele é mais racional. Muito, né? O homem, ele é muito mais racional. Só que a racionalidade do homem deixa ele cego pelo lado emocional que não tem como separar. É isso. Então, a gente começou a analisar como que nós faríamos. E a gente chegou à conclusão de que bons negócios são feitos de bons acordos. Que, querendo ou não, quando a gente casa, a gente assina um papel. Aquilo é um contrato. Muito é um contrato, Mário. Tanto é que para você rescindir esse contrato, você tem que entrar na justiça. Uhum. Contrato não é aliança, né? Exatamente. É um contrato, é um papel. A gente está falando da lei do homem. Isso. Não da lei de Deus. Sim. Da lei do homem. É um papel, é um contrato. E é feito o quê? Um acordo nupcial. Se você tem uma fusão total de bens, que seria a comunhão total, parcial ou separação. Aquilo é um contrato. Então, ali são bons acordos que foram feitos. Então, traduzindo isso para o meio empresarial, você vai ter que ter bons acordos. Quem é o responsável por essa tarefa?
Porque senão fica um pai e uma mãe com diversos filhos que não sabem quem que manda. É igual aquela história de cachorro com muito dono morre de fome. É isso Ou mesmo. vai ter, eu não vou fazer porque a Amélia achou que eu ia fazer e ela não fez também, e vice-versa. Então a gente acabou instituindo quem é o responsável por cada área, por cada departamento. Quem tem a caneta, em cada momento tem que ter a caneta. de fato. Exatamente. Só que o empresário ele tem que entender que ele tem um patrão. Cliente. O meu patrão é o cliente. Que não adianta eu falar assim, eu vou fazer porque eu sou o patrão. Não, eu vou ser demitido. Então, se o meu sócio na operação, que tem o mesmo interesse que eu, quer não ser demitido, levantar uma bandeira de que tem algo aqui errado, eu tenho que parar, analisar e ouvir e mostrar a visão que eu tive. Então, eu faço isso no departamento dela, ela faz isso no meu. Só que a gente sempre respeitando a hierarquia de prevalecer quem é responsável por aquela tarefa. E como é que você faz quando você tá correto no contrato, desse acordo? Aham. Aí você entra no carro e agora tem que lidar com essa emoção. Porque isso acontece pros dois lados. Tipo assim, dá um exemplo prático. Eu não quero ceder por alguma coisa, mas ela tá muito certa. E ela tá certa. Tipo, a gente vai ter que seguir o que ela falou. Aí você fala com o próprio time da tua empresa fala, cara, o que a Clarissa falou tá certo, vamos no que ela falou. E a gente vai. Aí a gente entra no carro e agora? Porque agora eu acabei de desligar o contrato da empresa e tem o contrato família. Aí no contrato família eu não posso ficar com cara feia, porque eu não posso misturar o que eu acabei de perder. Porque eu perdi a briga lá, mas agora aqui é outra parada, não tem nada a ver. E aí, como é que é? A gente tem que separar muito bem essa questão do ter razão e fazer o melhor. Uhum. Quando eu parei de trazer o meu ego para a mesa, porque geralmente, Clarice, quem tem resultado tem um ego inflado. Você é um cara que tem resultado no e-commerce. Você é conhecido na área do e-commerce. Então você entende do teu negócio. Só que tem uma percepção que ela tem de usuário, que ela tem de cliente. A gente tá aprendendo na caminhada isso aí. E eu sou uma pessoa que eu tenho resultado na área de vendas empresarial muito grande. A minha esposa, ela fez medicina, fez enfermagem, e ela nunca foi CLT, e eu falo que ela é abençoada por isso, porque ela já começou a empreender. Sim. Então, no meu começo, eu falava para ela, falava assim, amor, pra gente não brigar, eu tô na rua, eu sei o que acontece. Você não. Só que eu comecei a ver que a rua era o lugar da batalha, não era o lugar da estratégia. A estratégia a gente trazia de casa. E eu não pegava a estratégia dela e queria ir pra treta na rua. Nossa, E aí eu comecei a entender isso daí. Gostei muito. Só que esse entender isso daí que é legal, esse entender isso daí que tá falando que é muito legal. Pega a estratégia aqui, viu, querido? Não é entender isso daí no sentido de, entendi, amanhã eu tô fazendo. É toda uma caminhada, cara, tipo... É uma aceitação. Tá implícito aqui, né, gente? Que É uma aceitação. não é do dia pra noite que o Paulo chega em casa e fala, a partir de agora estamos super alinhados. Não, você foi engolindo. Exatamente. Cada sapinho todo dia e entendendo. Mas é uma aceitação que ou é igual você aceitar Cristo. Ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. E 95% vai pela dor. Eu torço para que vocês não vão pela dor, que você vai pelo amor nisso que eu tô te falando. A gente tem a gente tem praticamente 4 aí anos, né? 5 anos. assim, a ideia, né? Mas assim, a aplicação, a gente tá com 1 ano praticamente de sociedade com o nosso investidor. A gente tem 6 meses de aplicativo funcional, que eu digo assim, pode colocar ele com URL pública. Pode entrar e se cadastrar, vamos dizer assim. A gente tá com 6 meses, estamos batendo 4.000 cadastros, Tá subindo. A gente começou com 3 por dia, a gente tá com 43 por dia. 43 talentos de e-commerce todos os dias entram na nossa plataforma. Uau, muito bom. Estão crescendo aí, graças a boa parte do olhar que a Clarissa traz pra gente, porque ela é o nosso coração. Tipo assim, a gente só pensa cabeça o tempo todo. Porque é um monte de dev, cara, startup ali, um monte de dev falando de lógica, que é importantíssimo, obviamente. Que os devs não gostam de ter muito relacionamento interpessoal, né? O relacionamento interpessoal dele é a tela que ele tá programando e depois ele entrega. Mas olha que legal, a gente tinha um time assim, né? E hoje o nosso time, a gente tem uma premissa, a gente não traz ninguém pra e-commerce que não saiba falar em público,
que não saiba isso é apresentar o próprio trabalho para todo o time sem timidez e que não tem a capacidade de relacionamento interpessoal. Se ela não tiver essas capacidades, você pode ser o melhor dev do mundo, você não entra no nosso projeto. Hoje, os nossos full stacks, eles apresentam, falam, conversam, trocam ideia e Participam, a né? cada 10 ideias que a gente dá lógica e ela dá as ideias dela, 8 eles ficam do lado dela. E eu perco a briga lógica. Mas o que acontece, Mário? Quando Eles eu falo são do muito amor e bons. pela dor, eu vou te explicar o que é a dor. Você falou que você tem um coração dentro da tua empresa. Isso. Se você infartar, esse coração parar. É, Não, viu? parou. Falou tudo. Aconteceu um momento que o meu coração infartou e parou. É. Minha esposa virou e falou assim, antes de acabar com o nosso casamento por conta da empresa, Dá uma a pausa. prioridade é a nossa família. Eu quero ter paz em casa. Então, a partir de hoje, eu estou fora da operação. Foi aí que você viu o tamanho do buraco? Foi aí. O vazio que ficou? Foi aí onde eu olhei e falei assim, ou eu vou levantar junto ou afundar sozinho. Só que se eu afundar que frase sozinho, boa. É isso. eu vou levar ela e minhas filhas junto, que não tem nada a ver. Por uma Isso. questão de uma única palavra. Ego. Uhum. Para mim, a palavra tá por último. Que não é isso. Não é sobre isso. O ganhar não é ganhar a minha posição. É o que vai estar no meu bolso no final do mês. É quantas vidas eu vou estar impactando que trabalham comigo. O ganhar não é ganhar eu, é ganhar nós, né? É. Ganharmos. Então deixou de ser eu e ela, passou a ser nós. Não só na vida pessoal, mas como na empresa. E essa foi a grande virada de Vocês chave. estão quantos anos juntos? 8? Nessa operação fluida, Na assim. operação que a gente iniciou junto foi em 2016. São 9 anos. 9 anos. Que foi um ano depois que o André entrou, esse seu cliente. Exatamente. Legal. Exatamente. Depois de um ano que o O André André entrou. entra. Legal. Então, e esse período inicial que ela saiu, eu tive que abaixar a cabeça para ela voltar para ela atender o André. Uhum. E Por isso que eu tô ligando os pontos aqui. Se for do André, eu tô ligando os pontos. Exatamente. E esse um ano foi um ano muito difícil. Foi tão Imagino. difícil que ela foi fazer a venda da bijuteria, das roupas e tudo mais. Mas eu vejo que é tudo um propósito de Deus. Sim. Porque ela saiu para fazer as coisas dela, para eu entender o valor que ela tinha, não só como minha esposa, Sim. mas como minha sócia. Uma mente extraordinária, que ela é muito boa mesmo. que ela faz. Exatamente. Isso. E aí teve essa virada de chave. E de lá para cá a gente entendeu que a gente tem que ter bons acordos. O que ela fala, ela não tá falando para me rebaixar. Ela tá falando porque é o melhor para a empresa. E quando a gente tá dentro da empresa, não tem o Paulo, que é o dono, a Meli, que é a dona, o fulano, que é o gerente, o ciclano. Não. O que é o melhor para a empresa? Uhum. A empresa ela é um organismo vivo, que ela tem que ser atemporal, que ela pode passar de pai para filho, ela pode mudar de dono. Se eu morrer, a empresa não vai morrer comigo. Então, logo, a empresa tem que rodar sem eu. Então, não é a minha vontade que prevalece, é o melhor para a empresa, para os clientes e para os colaboradores. Então, a gente ajustou muito bem isso daí, e é lógico, Mário, que de vez em quando Claro. tem aquela questão do não, mas isso deu errado. Mas foi o que você falou. Uhum. Ah, mas por que você não falou? Porque você tem mais tempo de experiência e tal. Não, a gente sabe que os erros não são para punir. Os erros são para a gente aprender. Sim, é uma oportunidade, né? E tem que ter, né, aquele de negócio do alto melhorar. e baixo. Sim, senão, uma coisa que a gente ouviu é que se não tivesse esses altos e baixos, já morreu, né? É o eletrocardiograma, né? Sim, Ela é sim. de- Ela sempre me lembra Exato. disso. Alto e baixo, né? Tipo assim, se você tiver linear, você tá morto. Que é o coração tá aqui, ó. Né? Exatamente. Então você precisa estar... Exatamente. Tem um movimento aí. Exatamente. Então a gente estruturou muito bem isso daí. E a partir daí, Mário, a gente se tornou muito mais parceiro como marido e mulher. Então o que eu tinha medo do negócio impactar o casamento, aconteceu. O negócio melhorou 1000 vezes o casamento. Impactou Opa, que positivamente. bom, né? Positivamente. Aí, meu filho, você tem um e-commerce com a tua esposa aí, Não deixa morrer bota o esse coração. ego numa caixinha do correio e manda embora, velho. É. Pra um destino de terreno baldio, tá? Esquece esse bicho aí. Tá aqui a dica perfeita que eu peguei, pelo menos. É, dos E acordos. aí, se eu fosse você, eu muito pegava, porque a gente tá falando com alguém que tem resultado, que Uhum. tem clientes importantes
e que já passou por problema. Sim. Ele acabou de contar aqui, meu filho, ó, perdeu o coração da empresa por um tempo e, meu Deus, volta. Tô morrendo, Exato. né? E agora vocês estão fluindo, estão indo muito bem, assim. Fluindo, indo muito bem, graças a Deus. Até eu vou pedir para a produção me dar meu celular aqui, que antes de vir para o podcast, que ela não poderia vir, ela me mandou uma mensagem. E eu vou ler aqui para vocês só entenderem o que é essa parceria de verdade, tá? O que é esse estar junto. Ai, vai me fazer chorar, né? Ela me mandou aqui, ó. Amor, bom podcast para você. Vá lá e mostra que Deus colocou em você nesses anos de preparo. Compartilha tudo o que você sabe e deixa sua marca com sabedoria, propósito e graça na vida daqueles que precisam escutar o que você vai dizer. Muito bom. Que Deus te abençoe e te conduza e guie cada palavra. Também sou muito orgulhosa de ter você como meu esposo. Isso foi o que ela me mandou. Ai, que linda. Aí, ó. Ai, cadê? Ó, o cisco, meu Deus. Que legal. Então, que isso bênção. reflete muito, essa mensagem que ela Sim. mandou reflete muito a parceria que a gente tem no dia a dia hoje. Uhum. E isso fez, Mário, com que a gente passasse a ter resultado. Paulinho, você falou da audiência da novela. Se alguém tá ouvindo a gente e percebeu essa parte, se você estiver vendo um corte agora, meu filho, vai assistir esse podcast, porque tem uma parte que você falou da novela que eu achei sensacional. E é isso. Sim. As pessoas vão ver a audiência que vocês têm hoje, que é uma audiência muito boa, Sim. mas eles têm que primeiro entender como que essa audiência chegou aí. E é isso. É uma frase dessa que você recebe, é entender trabalhar junto, é fazer as coisas com propósito, da maneira correta. Não estou esvaziando palavras que, infelizmente, as palavras estão muito vazias hoje. Então, Né? É o que eu sempre falo, que eu lembro do Ariano Suassuna. Se eu vou chamar o guitarrista Chimbinha de genial, como que eu vou dar um elogio pro Beethoven? Eu vou chamar ele do quê? sim. Eu gastei a palavra genial com Chimbinha, agora eu vou gastar qual palavra com Beethoven? Então, a gente tem que saber gastar palavras com as coisas corretas. Eu acho que propósito, intencionalidade, resiliência, são palavras que elas foram perdendo valor porque foi usada para qualquer coisa. Mas eu acho que vocês têm essas palavras de verdade. Vocês passaram por muitas coisas. E eu acho que quem está ouvindo a gente, se entender o contexto, a audiência que vocês têm hoje é porque o enredo está muito bom. É porque os personagens dessa novela já apanharam muito e agora estão fazendo um bom trabalho, decorando bem o texto, uma boa direção, um bom contexto, né? Sim. E olhando para números hoje, para vocês entenderem que aqui tá muito emocional demais, mas só para você entender números, tá? Vamos segurar um pouco o coração e falar da lógica agora. Quantos funcionários vocês têm hoje? Qual que é o tamanho dessa audiência? Para entender pessoas, clientes, projetos, que são muitos. Vamos lá, vou falar para você de números de 2024, tá? Boa, porque 2005 ainda tá... Ainda rolando, 2025 a gente já bateu esse recorde em agosto. Olha, que Então, ó, coisa boa. pega a premissa, ele vai falar de 2024, só que em agosto desse ano, 2025, ele já bateu esse recorde. Exato. 2024 a gente trafegou com 32 colaboradores direto, mais 12 indiretos. Nós tocamos 170 projetos. Foi ao todo 88 empresas. E nós fizemos 1 bilhão e 800 milhões em faturamento para essas empresas com as nossas campanhas. Eu não estou falando de faturamento total dessas empresas que supera. Sim, Sim. porque é a fração que vocês tocam deles. Exatamente. Estou trazendo a fração que nós monitoramos e a gente tocou desses projetos. Então, esses foram os resultados de 2024. E isso foi o que permitiu a gente até ir para fora do Brasil, tá com essa migração para outros países, né? Eu falo que é engraçado que Deus, ele une propósito. E nessa jornada até, estava falando do Yud e tal, a gente foi para Portugal recentemente. E lá eu entendi uma coisa muito interessante, que conversando com ele foi um estalo, foi um insight que a gente teve a caminho da Quinta do Lago, lá que é uma região do Algarve. Eu virei para ele e falei assim, meu irmão, a gente está aqui há 4 dias. A gente dorme em média aí 3 horas, 4 horas por dia. E eu não tô com sono. Aí ele virou para mim e falou assim, Paulinho, sabe por quê? Quem produz, colhe. E quem colhe, o sono não é o resultado. É a gratificação, é a satisfação. Ele falou,
que tal a gente deixar para dormir quando a gente tiver velho ou quando a gente morrer? Aí a gente descansa. Eu falei, eu concordo, porque eu quero trabalhar na minha juventude para eu ter um período de idoso com dignidade. Sim. Com dignidade. Porque a gente sabe que o Conseguir profissional... dormir, né? Quando você for idoso. A gente sabe que o profissional, ele chega até uma certa idade, ele é descartado pelo mercado. Isso está totalmente Infelizmente. errôneo. Isso tem empresas que eu trabalhei que a faixa máxima era 35 anos. E uma contratar. das premissas que nós temos aqui, falando até de RH, que é a tua área, Clarice, hoje a Absolute, ela contrata caráter e demite caráter. Sim. O profissional, Mário, é uma obrigação para a pessoa que vai executar aquela função. Perfeito. Só que existem profissionais que a gente tem que investir e moldar Que abraça a sua causa, né? e evoluir, que é o Sim. cara que pegou aquela causa como dele também. Exato. É o engajado, né? É que realmente tem essa relação de amor pela empresa, pelo trabalho, pelo que ela E faz. um dos nossos valores da nossa cultura é a postura de dono. Sim, perfeito. Então, esse colaborador, esse profissional, ele tem que ser reconhecido. Ô, Paulinho, você não escuta aquela frase? Mas eu não ganho dinheiro de dono, eu não vou ser sócio de dono, eu não tenho recurso de dono, então não quero. Por que eu tenho que pensar Não fui como dono? Você contratado escutou pra isso ou não? É esse profissional primeiro que eu demito. Você Ele é o escutou primeiro- com Ouviu certeza. isso Com já certeza é um escutou. alerta, Ele é o né? primeiro que eu demito. E assim, eu faço demissões em cima disso. Tá? Eu demito por não ter alinhamento de princípios Sim. comigo. Porque se o profissional pode pedir demissão, ou seja, ele pode me demitir, por que eu não posso demitir ele? As pessoas ficam, eu vou perder meu emprego. Não, peraí. Você também tem direito de demitir a empresa que não está Sim. alinhada com o seu propósito, com o seu princípio. É bom as pessoas saberem que o mercado está escasso de profissionais competentes e capacitados. Neste momento, temos quantas vagas abertas? Acho que 6? umas 6 vagas. 6 vagas abertas. Você trabalha com e-commerce? Tá ouvindo a gente aqui? É datado. Não, é porque vai ter mais quando você estiver falando comigo lá. Sim. E por que a gente demora pra achar pessoas? Na Ecolovers não, porque a gente tem todos os recursos pra encontrar. Porque tá escasso de pessoa boa. Não falta vaga, Paulo. Você tem 6. Eu tenho, para expandir o meu time para o ano que vem, 14 vagas abertas. Eu tô falando de vaga que tá na nossa mão. Imagina se tá no Sim. sistema, né? Eu tô falando de vaga dentro da minha Isso, operação. imagina dos seus clientes. Se você for Cara, colocar. meus clientes perde Então não perde falta vaga, conta. certo? Pra Não você continuar o que falta você tava vaga. falando, que não falta vaga. Falta profissional com princípios alinhados com isso. propósitos da empresa. Então, eu desligo por princípio, eu desligo por caráter. E essa pessoa que tem esse tipo de mentalidade, eu não tô falando nem que ela tá certa ou que ela tá errada, tá, Mário? Uhum. Mas é o tipo de mentalidade Não tá alinhado que não está alinhado com a minha. É. Porque o que eu mais quero na minha operação é eu ter pessoas internas que entregam tão quanto entregaria com mais pessoas para que eu possa remunerá-las mais ainda do que eu remunero hoje e principalmente com a visão de internacionalização que a gente está, é impossível eu estar presente em todas as unidades que a gente já tem mapeado para abrir até o final do ano. Você tem que ter confiança na equipe, Estou né? falando que em 2025 a gente já vai abrir uma nova sede fora do país. Nossa, que ótimo. Se eu estiver lá, quem que tá aqui? É a Meli? Legal, mas e quando a Meli estiver lá, quem que tá aqui? Não é assim que toca. Acho que o Flávio Augusto, do Geração de Valor, eu dei aula já na Escola do Meu Sucesso, né? Que é uma escola que ele fundou. E ele falava uma frase que eu gosto muito. Eu tenho ele como um grande mentor, assim, de muitas coisas, porque eu acho que ele é um cara muito correto, sabe? Aquele empresário que, tipo, paga todos os impostos, faz tudo certinho e ainda assim tem um lucro super incrível, né? E ele fala assim, que uma vez ele tentou sair da empresa achando que tava tudo certo. E aí ele sai, né, pra poder fazer as coisas dele e tal, e aí ele tem que voltar pra reassumir porque não consegue. Aí depois ele sai novamente e aí ela passa a funcionar. Ele falou, agora eu virei empresário. Correto. Assim, agora eu cheguei no ponto que eu queria chegar, que é eu não estar e ela funcionar melhor do que quando eu estava. Sim. Ele de longe e ela funcionando melhor do que quando ele estava. Ele falou, Mas isso agora tudo- eu alcancei. Ele tentou, teve que voltar e quando saiu de novo ele falou, agora eu alcancei esse O que nível. eu entendo, eu sempre falo isso, que se você constrói uma cultura forte, então assim, realmente, se você tem princípios inegociáveis, eu não vou aceitar no meu time pessoas que não tenham esses princípios.
Pronto, criou uma cultura tão forte que você fica realmente confiante de poder sair, sabe que o resultado vai ser entregue. Porque outra Sim. coisa que eu acho super importante hoje a gente falar é que, assim, nenhuma empresa, ela não quer resultado. Porque eu já falei com alguns talentos, eu não quero ficar nessa empresa porque é muita cobrança. Mas, gente, qual empresa que não vai cobrar resultado? Não conheço. As pessoas A empresa que não cobrar resultado não Isso. vai crescer, Mas é né? porque as pessoas confundem pressão com opressão. É. Sim. Tem Pressão- muitos gestores opressão ruins, não é pressão. hein? Tem. Tem muito gestor empresário ruim. Sim, Muito, que muito. fazem opressão. Exatamente. E opressão não é pressão. A pressão, ela é inerente ao negócio, a negócios. Você tá trabalhando com negócio? Qualquer negócio que você fizer, tá trabalhando com negócio. Ele pode ser venda. Todo mundo tá vendendo alguma coisa, né, Paulo? Ou Sim, tá vendendo sim. sua imagem, ou tá vendendo palavra, ou tá vendendo Nós vendemos e serviço. compramos a todo O momento. tempo todo. E a pressão, ela é inerente à comercialização. Se você começou a vender qualquer coisa, seja até tá conquistando uma menina, você vai ter que vender a tua imagem, vender os teus princípios e ver se ela compra isso. Exatamente. E aí tem pressão. Tem pressão ali. Você pode errar. Se for a menina da sua vida, você tá errando, ó, paixão, você tá errando. Mas Falei, ó, se isso é você pressão. se você for pro meio do mato sozinho, É. você vai ter uma pressão. A pressão principal é, se você não arranjar comida, você vai morrer. É por isso que eu falo que ela é inerente a qualquer coisa que você vai fazer e que tem outra pessoa do outro lado, né? E até sozinho, como você falou agora. A opressão, eu acho que ela é maligna, ela é problemática. A pressão, ela é o que mantém a gente com o pé na terra, né? A pressão verdade. atmosférica. Então, assim, Muito meu bom. amigo, se você Gravidade, sair, dessa né? analogia, se você sair muito do bom. planeta, você não vai ter mais pressão. Então, escolhe, quer ir pra lua ou quer viver? Qual que é o rolê do gravidade é negócio? te puxar pra né? baixo. Vou não tem usar jeito. isso. Mas a opressão, Mário, a opressão ela é um problema muito grande no meio empresarial. Que isso é algo muito velado com a narrativa da performance. O fulano não performou, peraí. O fulano não performou, você exaustou o cara até o final, o cara não teve vida, e a hora que O cara tá passou no 2, burnout, 3 não anos, existe. deu burnout, ou o cara teve alguma perca muito grande num casamento porque ele teve que priorizar a empresa e você descartou o cara. É. Então, tem esse lado também. Você deve ver muito isso dos Você mentora uma galera, empresários, né? Então, você faz esse tipo de mentoria também, você consegue ter esse olhar e falar, opa, peraí, você não tem cultura na tua empresa. Precisa melhorar, porque o que adianta você mexer na parte do marketing, mas também se não tiver uma cultura implantada para que as pessoas queiram fazer aquilo que foi direcionado, né, no caso. O que acontece? Hoje, a gente entra em empresas que, de fato, a gente se conecta com propósitos. Uhum. Então, hoje eu tive uma reunião com um cliente que eu falei para ele, olha, preciso entender o propósito da tua empresa. Porque o dinheiro, ele é o resultado. Se o meu time não se conectar com o teu propósito, a gente precisa entender. Então, hoje, dificilmente eu vou ter relação comercial com uma empresa opressora. É lógico que a gente só sabe quando a gente está dentro. Mas o tipo de cliente que a gente atrai com o nosso posicionamento, com a nossa linguagem, com o que a gente fomenta na rede social, é o tipo do cliente que está alinhado com o nosso propósito. Que isso é um outro pilar muito importante. A rede social, ela é uma ponta do iceberg. O que aparece lá postado é uma pontinha. É verdade. Tem tudo uma jornada por trás. Então as pessoas olham só o que tem na rede social. Então isso é um outro viés muito Rede social é um problemático. palco, né, Paulinho? É um palco. É um palco. É um O palco. bastidor é outro, né? Porém, é um palco que ele não aceita personagem. Paulinho. Você acha que as aceito. pessoas estão cansadas de ficar vendo personagens? As na pessoas estão internet? cansadas? Não, Mário. Eu digo que assim, a verdade, ela prevalece. É liberta, Mais cedo ou mais tarde. Ela vai prevalecer. Se você não tiver um posicionamento verdadeiro, se você não trouxer verdade para a rede social, você não vai conectar. Sim. Ou você vai até conectar com pessoas que não têm verdade, assim como você. E aí o teu negócio não se sustenta. E a gente passa por uma série de negócios aí no digital que eu não quero tomar nenhum processo, então eu vou evitar falar. Sim. Mas você tem muito lá. Vocês estão em grupos de empresários que tem quantos empresários aí? Hoje eu sou sócio investidor de um grupo de empresários que tem mais de 800 empresários. O GMV desse negócio é o quê? 6, 10 bilhões? Com certeza, né? GMV assim, violento.
Hoje a gente está falando em faturamento de 78 bilhões dessas empresas. Você está falando de... Tem todo tipo de empresário, literalmente. Ali Todo dentro. tipo de empresário. Só que a primícia é ter no mínimo 10 funcionários e faturar 1 milhão ano. Uhum. Porque ele consegue ter lastro para aplicar o que deve ser aplicado no desenvolvimento pessoal. Ou seja, você está falando com gente que trabalha com lucro real, que sabe o que é ter plano de Não, saúde pra todo tem muito mundo. limitado mesmo lá. Não, sei, mas eu tô falando assim... Tem mas você Eireli, tem no Simples. É o que eu falei, tem todo tipo de O empresário. Simples é a grande massa. Uhum. O lucro real Eu e o imaginava que era o presumido contrário. é 5% só Nossa. Desse grupo? desse grupo. Eu imaginava que era o contrário. 5% só, Mário. Então, são empresários que estão buscando tracionar o seu negócio com sede de conhecimento. E que estão entendendo que é o posicionamento de uma cultura forte, de processos bem estabelecidos e o desenvolvimento de pessoas que a gente gera o resultado. Então, entra processo, pessoa e cultura, que dá resultado. Então, por isso que quando eu falo que hoje, com as pessoas que a gente se conecta, é mais simples, eu não tenho tanta essa opressão, Atrai já essas pessoas, né? eu já atraio essas pessoas. Só que o digital, ele é hoje o meio mais democrático que existe no mundo. A verdade vai aparecer. Porque a beleza do digital é essa, né? Ela dá voz pro gênio, mas dá voz pro idiota também, né? Hoje não É existe isso. mais eu abafar uma notícia na imprensa. Não. Você olha aí influenciadores, pessoas que soltam coisas, por exemplo, o movimento que o Felca fez. As pessoas Verdade. via o Felca como uma pessoa que... Depressiva. depressivo. Não. Ele é um produtor de conteúdo, assim como eu, assim Que como apresentou você, assim como a vulnerabilidade, é Clarissa. isso. E ele é uma pessoa real. E ele trouxe algo que talvez a imprensa não teria soltado antigamente. E você vê que tudo é um jeito de comunicar, né? Porque a Sim. Fontenelle tinha trazido o mesmo assunto e foi chacota, foi uma chacota quase, nada mais, chacota. Aí vem o Felca com uma comunicação assertiva, uma melhor maneira de apresentar o mesmo problema, e aí todo mundo entendeu. Tipo, Sim. é muito interessante sobre como o jeito de se falar também muda Como tudo. comunicar, Mas as né? pessoas têm que entender que o que ela tem na mão é uma arma. A rede social ela é uma arma que pode levantar pessoas e derrubar pessoas. O digital ela é uma arma que pode alavancar a tua empresa ou acabar com a tua empresa. Se você gera uma demanda excessiva para a tua empresa que ela não está preparada para suprir, você queima a tua empresa. O e-commerce sabe muito bem disso, né? Nosso público aqui, eles Sim. fazem uma Black Friday ali e vende mais do que deveria, quebra a empresa. Então, o digital, na verdade, ele é uma arma. Para o bem e para o mal. Pode ser usado de uma forma boa ou uma forma ruim, né? Então, essa nossa jornada, Mário, ela se mistura muito. Família, empreendedorismo, o atender o mercado, a dor, a suprir deficiências. Mas eu falo que tudo isso tem uma base muito forte. Uma base que é Deus. As pessoas falam, hoje tá uma moda, né? Você falar de Deus nos negócios. É. Só que o que eu tenho uma vertente comigo é, Deus não é meu negócio. Eu não negocio a palavra. Não é meu negócio. Sim. É uma exigência, um critério. Por que isso, Paulo? Porque eu não posso fazer de Deus o meu negócio. Mas eu não tenho a opção de tirar Deus de nada da minha vida. É o que eu penso assim, ó, eu não posso... Principalmente os negócios. Eu penso Sim, que não tem eu não como posso separar, né? transformar Deus num negócio. Mas eu não posso ter um negócio sem Deus. Sim, É isso. sim. É muito claro, assim, é muito evidente, né? Porque, cara, Deus é amor. Não tô falando de religião, né? Deus é amor. E Deus é amor, Deus é propósito, isso Deus é princípio. é É justiça. isso. Então, É a se você base. tem um negócio que não tem um propósito, não tem um objetivo, não tem uma meta, você não sabe onde você vai chegar, qualquer lugar serve. É isso. Você isso nunca vai ter conquista, você nunca vai estar satisfeito. Então, quando a gente fala de prosperidade, as pessoas misturam com dinheiro. É isso. Não, a prosperidade tem diversos vieses. É. Entre um deles é o espiritual, que é onde entra a prosperidade com Deus, a intimidade com Deus. Não tem A gente- nada a ver com A gente dinheiro. pensa que né? quando a gente alcança a prosperidade plena, é quando você está ausente de necessidades. A prosperidade, pra mim, é a ausência de necessidade. Quando não a gente estiver na necessito- glória, né? É. Porque a gente acorda tendo necessidade de Essa é comer, a plena. Essa é a plena. tomar banho. Essa é a prosperidade plena. Enquanto eu não tenho ela, quais são as necessidades que eu já consegui suprir e que me trazem prosperidade? Eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho uma prosperidade familiar. Eu não sinto falta de família porque tenho família. E aí já foi uma necessidade que eu consegui
tirar. Então, você vai ganhando algumas coisas e vai alcançando essa prosperidade, como você falou, né? Em várias áreas e alcançando isso, né? Eu vi um post essa semana que a rede social ela é boa por conta disso. Ela permite Deus te dar um tapa na cara ali, ó, expresso, né? Eu vi um post assim que eu falei, realmente, assim, o que é a questão da prosperidade? Qual é a prosperidade da pessoa? Eu estava refletindo sobre isso. E aí eu abri minha rede social, eu olhei. O cara tinha uma BMW, família todo mundo calado, olhado, ninguém falando com ninguém. E logo do lado, o vidrão aberto, aquele calor que provavelmente nem ar-condicionado tinha, num carrinho antigo, a família rindo, feliz. Um cachorro virar lata caramelo dentro do carro. E aí entra aquela... O dinheiro compra a felicidade? Talvez essa imagem não. Mas eu costumo dizer que o dinheiro ele é algo que facilita muitas coisas. Sim. Que trazem a Ele felicidade. compra a facilidade, que também faz parte da felicidade. Exatamente. É Então, essa questão do empreendedorismo, Mário, em casal, foi algo que a gente alinhou muitas coisas. Porque o resto já tá tudo alinhado, que era a nossa família. Bom demais. Eu queria pegar uma dica do Paulinho, porque assim, eu ficaria 5 horas com você. Eu falei, depois, você fica uma Paulinho, semana sem falar com o Paulinho, quando a Meli você fica tiver, vamos marcar um café terapia. Não, e a Meli tem que estar junto, né? Pra poder ela entregar os conteúdos que... Eu acredito que até, que como você disse, né? A parte do homem, da mulher, vocês são parecidos, né? Nessa parte. Então, eu acho que ela deve, talvez, ter aí os mesmos anseios que muitas vezes eu tenho. E que outros casais estão vendo a gente, que outros casais têm também, né? É isso aí. Sim, eu falo assim que eu sou a parte racional da história, né? Eu sempre falo então, isso essa parte de terapia, eu brinco com a Amélia, eu falo assim, você é um para-raio terapêutico. Porque ela tem muito esse viés, né? De humanização e tudo mais. Tanto é que amigos, as amigas dela procuram ela sempre para conversar, para pegar um conselho. Sim. E a gente tem muito esse lado dentro da empresa. Então, as mulheres buscam a Amélia e os homens conversam comigo, né? E aí, o homem, a gente dá aquele cascudo, né, Mário? Você tá fazendo isso, toma vergonha na tua cara e tal, porque a gente é bruto. Mais direto, né? A gente é direto, é bruto, fala o que tem que falar e você vai ouvir o que você não quer. Agora, a mulher... A gente dá uma maciadinha. Sabe tratar outra mulher. Tudo. É isso. Então, cara, se você pegou aqui, eu não vou nem falar pra bom entendedor, meia palavra basta. Porque aqui ele não falou meia palavra, ele falou palavra inteira. Gente, aulas então, aqui. Tem um monte de coisa legal pra você pegou aqui, que se você empreende de casal, se você trabalha com marketing, tem um monte de insights. Eu até poderia classificar aqui do vendedor de porta em porta ao vendedor que vende 24 horas por 7, todos os dias da semana, todos os anos, bissexto, não bissexto, Copa do Mundo, sem Copa do Mundo, ele tá vendendo todos os dias no digital, fazendo empresas exponenciais crescerem. Então é possível, tá, você sair de onde você tá hoje, e com estudo, com vontade, com conhecimento, porque conhecimento traz felicidade, dinheiro não, mas conhecimento traz. Então eu acho que se as pessoas quiserem, só queria que você desse uma última dica que eu já vou puxar aqui, e aí, em seguida, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como eles te encontram, como encontram o Absolute na internet e tudo mais. Mas antes de eu ir pra essa parte, se o cara tem um e-commerce pequeno hoje, ele tá faturando lá, sei lá, 20 mil reais por mês, 30 mil, 50 mil, vamos colocar aqui até 100 mil reais, vai. Uhum. E esse cara tá vendendo nos marketplaces, que é bem comum. Como eu falei, 80% da venda tá lá. Esse cara ainda não tem um site próprio, ele tá meio perdido porque ele é um multimarcas, ele nem tem marca própria, então pra ele não faz sentido ter um site agora, é muita concorrência. E ele gostou do papo. E falou, cara, eu quero estar com esse cara aí. Pô, já contrato aqui com a Econ Lobres, quer funcionários, quer achar seu time? A gente tá aqui pra você. Mas eu quero além, eu gostei desse papo, eu quero grudar nesses caras aí que faturam esses bilhões. Como que esse cara entra? Ou ele não entra? Hoje você atende o pequeno, não atende? Me fala um pouco sobre como é que um e-commerce pode entrar dentro do teu pool de negócios e participar de todo esse ecossistema que vocês têm, porque eu acho que é um ecossistema, tá? Não é uma agência. E além do ecossistema, em seguida, já pode falar das suas redes sociais, como que eles te encontram, da Absolute e do Paulo, né? Da Mary, enfim. Hoje a gente busca trazer essa possibilidade, a gente busca dar acessibilidade a esse projeto que nós temos, que é um marketing integrado, que são todas as pontas que a gente até entra para a área comercial, fazendo cliente oculto, trazendo automação de canais de atendimento, trazendo a parte de diagnóstico
estrutural do cliente, como eu brinco que é o diagnóstico de mar-vendas. É onde o filho chora, a mãe não vê. A gente entra num viés mais profundo do cliente, né? E isso, hoje, o que a gente busca? Qual que é o nosso propósito? É lógico que, como toda empresa, a gente tem um mínimo nosso, né, de viabilidade, mas a gente busca viabilizar financeiramente para todo tipo de público, fazendo algo escalonado de acordo com o tempo do projeto. Então, a gente consegue viabilizar de acordo com a faixa do cliente hoje. Se você faturar 20 mil por mês, está começando o e-commerce, você consegue dar algum toque para esse cara começar ali. Consigo auxiliar ele em alguma ponta. Legal. Tá? A gente não descarta, porque ali eu não estou descartando uma empresa, estou descartando um sonho, que é de um pai, de uma mãe de família que quer mudar a história de vida deles, da família, que quer crescer e que, na minha visão, anota isso que eu estou falando para vocês. O empreendedorismo é o maior programa social que existe no mundo. É com empresas, Mário, que a gente vai mudar o mundo. Não é dando bolsa auxílio, bolsa não sei o que lá, bolsa não sei o que, leve não sei o que lá, que a gente vai mudar a nossa sociedade. Sim. O maior impacto social que existe para mim é emprego. É um emprego. E através do empreendedorismo. O que é o empreendedorismo? É algum louco levantar, abrir uma empresa e falar assim, eu vou acordar devendo, porque ele acorda devendo todo mês, vou dormir com um BO de um monte de gente que está trabalhando para mim, mas eu vou fazer o negócio acontecer, porque eu tenho costa para aguentar por 10, por 15, por 20, por 100. A pessoa, ela cresce de acordo com o que ela consegue aguentar de pressão. É isso. Então, o empresário, ele levanta a bandeira para mudar a vida de outras pessoas. O empresário que pensa só em mudar a vida dele, ele tá fadado ao fracasso. Ele não é um empresário, é um parasita. É um parasita. É um parasita. A gente tá falando de empresários aqui. Se você é um parasita, pode até sair do canal. Exatamente. Pode ir embora. Porque esse tipo de pessoa não é pessoa que a gente quer conectar com nossos propósitos e princípios. E já aconteceu da gente demitir cliente, tá, Mário? Normal. Eu já demiti cliente, já rescindi contrato, porque não estava alinhado o propósito e princípio. É isso aí. Mas hoje, então, qualquer e-commerce que te procurar, você consegue dar algum norte para esse cara. Qualquer e-commerce que procurar, a gente consegue dar um norte. Empresas que fazem serviço B2B, B2C, a gente dá suporte. E para profissionais liberais que querem se posicionar e atrair demanda com o seu posicionamento, a gente também dá esse suporte. Beleza. E onde que eles te encontram hoje? Redes sociais, site, enfim. Tua câmera é aquela ali, ó. Nas redes sociais, a minha rede social, Paulo RF Camargo, meu Instagram. O Instagram da agência é Absolute SBO. Então, você que quer entrar em contato comigo, precisa de ajuda no seu e-commerce, para a tua empresa, você precisa gerar demanda, precisa estruturar algum setor que vai gerar impacto, demanda financeira, entra lá, manda um direct. Tem o meu telefone, tem no meu Instagram, que lá é o meu telefone mesmo, tá? Pode chamar no WhatsApp que vai ser um prazer aí tá atendendo você e te ajudando. A gente vai colocar essas informações na descrição, tá? Se você estiver assistindo pelo YouTube, pelo Spotify também, vai estar lá no Apple Music. Se você estiver só ouvindo, vai estar nas nossas redes sociais, tem um episódio, tem uns cortes, você vai assistindo lá. E você vai conseguir falar com o Paulinho. E ele já deu uma condição especial, se você chegou agora e não pegou o meio do episódio aqui, ele deu uma condição especial incrível, né? Muito que bom. ele vai fazer um diagnóstico de marketing, de mar-vendas aí da tua empresa na faixa. Como? Olha que oportunidade. Em troca, a única coisa que a gente quer é que você se disponha, meu querido. Seja aberto a ouvir e vai lá conhecer o trabalho deles e, em contrapartida, você vai ganhar um diagnóstico incrível. É verdade. Hoje eu falo que só não cresce quem não quer. Opa, essa Porque é crescer dá pesada. trabalho. Dá trabalho, Então, quem quer trabalhar vai crescer. A pessoa que quer trabalhar no e-commerce, através da plataforma de vocês, ela vai conseguir achar o emprego que ela busca. Sim. É isso. A pessoa que empreende hoje, que tem um e-commerce e quer crescer, você tem diversos conhecimentos gratuitos no YouTube que você consegue crescer. E no nosso Academy de graça. E no Academy também. Aulas que a gente cobrava 5, 6 mil reais por pessoa dentro do grupo Magalu e da CoSchool. A mesma aula... Ai, Magalu, você vai me odiar agora, né? A mesma aula tá no nosso Academy de graça, Corta. porque era minha aula. Era a aula dela, era a aula de professores que estão conosco ali, que estão dando de graça para essas pessoas. Exatamente. Então, o cara entrou, assiste, curtiu. Agora, você quer ir além? Quer ir pro marketing mesmo? Botar o negócio para exponencial? Aí procura lá Absolute, Sim. que vocês vão conseguir exponenciar isso. E eu tô colocando o meu time, a minha hora, o meu momento com você pra gente fazer esse diagnóstico, porque
Eu quero ajudar você que quer crescer, aumentar o teu negócio. Então, assim, eu não estou fazendo pitch de venda. Realmente propósito. Quando você entender o que é trabalhar por propósito, é muito bonito falar isso, mas quando você entender o que é trabalhar por propósito, você vibrar com o resultado do outro, que chorar com você, muita gente chora, mas vibrar com o seu resultado é difícil, você vai entender o que é a verdadeira realização. Então, comenta aqui embaixo Absolute, vai lá no Instagram, comenta lá no Instagram, manda um direct, chama no WhatsApp, que vai ser um prazer estar aí auxiliando você. Muito bom. Gente, Nossa, Paulinho, foi uma aula. Realmente, assim, quero estender aí esse papo. E foi muito bom te receber, foi um prazer. Vamos dar dica de ouro pro Paulinho? O que você acha? A gente vai fazer uma dica de ouro, então, para você que se inscrever lá no app.econlovers.com, o Paulinho vai dar uma dica de ouro, mas só para quem estiver inscrito. Aonde que eu vejo isso, Clarissa? Onde que eu entro no menu lá? Academy, você vai ter um podcast extra, que só quem tá cadastrado, Paulinho, assiste. Boa. Ou ele se cadastra, de graça. Boa. De graça. De graça. Entra lá, como é que é? app.econlovers.com. Simples assim. Uma pergunta que eu vou até dar um spoiler pra você ficar com vontade. Esse cara sabe fazer SEO de um jeito que vocês nunca viram. Só vou deixar isso no ar. Muito bom, muito obrigada. Imagina. Foi um prazer mesmo, né? Um beijo pra Meli, um abraço aí pra família. Que honra receber aqui o Paulinho. Ouvi um pouquinho, foi só um pouquinho, a gente quer mais, né? Da história de vocês, foi ótimo, muito bom mesmo. Obrigado mesmo pelo convite e falar que eu tô aqui como amigo, como irmão em Cristo. Amém. Junto no projeto de vocês. Sim. Que é uma empresa com um propósito muito grande, que é conectar pessoas que buscam pessoas para dentro do teu projeto. Sim. E pessoas que querem estar em empresas com um propósito. Muito bom. O que vocês precisarem, eu estou aqui também com vocês nesse projeto. E algum temperinho do nosso software hoje que está no ar, foi de algumas conversas que eu tive com esse cara aqui. É verdade. De trocar algumas ideias aí em algum outro projeto de e-commerce que a gente estava junto. Até agora, né? O estúdio que a gente grava foi indicação do Paulinho. Então, esse podcast que você está ouvindo aqui agora é porque ele trouxe pra gente, tá? Só pra você saber. Exatamente. Mas o software mesmo tem alguns temperinhos de algumas conversas que nós tivemos, assim, pô, Mário, você não já pensou nisso? Pô, que ideia boa, cara, isso aqui é legal. Tá? Essa troca então, verdadeira, né? A gente pode dizer que é um propósito verdadeiro, não ficou só na palavra bonita. É isso aí, a gente tem que transbordar. Eu falo que, até pra gente encerrar, eu brinco que a gente tem que ter muito claro na nossa vida algumas passagens bíblicas, né? Uhum. Que na Bíblia fala que nós somos luz. Uma luz, uma vela única numa escuridão, ela não vai clarear. Verdade. Mas ela tem o poder, com um único fogo, acender outras velas. E pra gente, a gente pede muita bênção de Deus, né, Mário? Pede muito para Deus nos abençoar. Só que a gente esquece que para Deus derramar, a própria palavra diz derramar as bênçãos, se a gente não tiver como reter, igual essa caneca da Econlovers aqui, sim, linda, tá retendo a água, vai transbordar e vai perder. Verdade. Se a gente não entender que a gente passa por um processo para a gente ser reconstruído e aumentar a capacidade de reter, a gente não vai conseguir evoluir, né? Então a gente precisa também ser bênção e transbordar para a vida dos outros. É isso aí. Porque nós somos a imagem e semelhança. Perfeito. Vamos terminar com você ali nessa frase da caneca, então? Que eu acho que você ficou com a caneca correta. Olha sem perceber, olha como é que é a coisa. Isso é destino, porque eu vou te falar, ninguém pensou nisso aqui não, tá? Só lê aí. Jesucidência deucidências, né, da vida. Muito bom. Olha o que tá escrito aqui. Vou mudar aqui para essa câmera para ficar melhor. Servir não é fardo, é privilégio. E foi uma honra estar servindo aqui com vocês hoje. Muito bom, obrigada, viu? Foi ótimo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Muito bom. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau pra vocês.